Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Rebeldes Sob Demanda, o podcast da Reserva Inc., movido a pessoas incríveis diretamente do maior grupo de moda da América Latina. Aqui a gente vai trazer para você histórias de bastidores, histórias engraçadas também e estratégias que funcionam nas melhores lojas de print on demand do mundo. Eu sou Arturo, CEO da Reserva Inc., que para você que não conhece, é a melhor plataforma de impressão sob demanda, o famoso print on demand, para você poder vender camisetas sem ter estoque na internet. E aqui a gente vai contar histórias para vocês de estratégias e como que o negócio funciona na prática. E tá aqui comigo o Érico, nosso head de fazer sonhos incríveis acontecerem, serem realizados. Bora. Boa tarde, galera. Boa tarde, Dudu. Boa tarde. Muito prazer estar aqui com vocês, fazer esse novo papo. A Inc. também, além de ser uma plataforma de impressão sob demanda, é o lugar para você abrir o seu novo negócio, você começar a ter a sua renda extra e tirar esse sonho do papel de trabalhar com o que gosta, né? Fora os outros benefícios dos negócios digitais, que é poder ter liberdade de trabalhar de onde quiser, ser o seu próprio chefe, né? Esse é um sonho que muita gente tem, Ruim, né? que é o lado bom e ruim. Mas hoje estamos aqui com Luiz Eduardo Osório, o nosso famoso Dudu, famoso Escândalo de Moreno. Seja O muito paizão bem-vindo, da Inc. Dudu. Seja muito bem-vindo. Fala, galera. Valeu. Ficou até tímido. Fiquei tímido. Depois que vocês falaram escândalo de Moreno, Ficou vocês me muito deixaram tímido. tímido. Pra quem não sabe, o Dudu trabalha com a gente na Reserva Inc. Hoje ele vai contar um pouco dessa trajetória, como é que ele esbarrou na gente, como é que ele começou a trabalhar na Inc. E como é que ele toca a loja dele hoje, que existe já há muito tempo. Dudu basicamente está com a gente há quanto tempo, Dudu? Quase 4 anos. A Inc. tem 5, né? Descobri recentemente. Por aí, quase 4 anos. Já puxa esse gancho, Dudu. Fala pra gente, como é que você conheceu a Inc., como é que você conheceu esse contexto, né? Porque talvez nem tenha começado pela Inc. Exatamente. Na verdade, foi um pouquinho atrás, né? Essa história até é um pouquinho longa, né? Mas vamos lá. Eu estava empreendendo, né? Já tinha quase 10 anos já que eu tinha agência de publicidade, de escritório de design, né? E aí eu tava cansado, assim, sabe? Aquela coisa de empreender que chega um momento que você já tá, né, com a cabeça estressada, aquela coisa de lidar com o fornecedor sempre. E a minha esposa, ela teve uma proposta de ir trabalhar em São Paulo. Isso foi um pouquinho antes da pandemia, né? E aí eu olhei na época e falei, bom, é a hora da virada, isso não chegou à toa aqui, né? Falei, vambora, vamos para São Paulo. E aí lá eu vejo o que a gente vai fazer, aproveito, dou um tempo, penso, né? Só que aí veio a pandemia. E aí, né, São Paulo parou. Eu já tinha saído da agência, né? Já tinha saído da sociedade. Aí eu olhei e falei, bom, e agora? O que a gente vai fazer, né? Aí as pessoas começaram a saber, né? Muita gente não parou, né? E eu comecei a trabalhar um pouco de freela, né? E fazia trabalho e tal, mas eu comecei a perceber que eu tinha alguns horários livres durante o meu dia. Sim. E todo mundo dentro de casa, né? Isso já foi mais pro final da pandemia, né? Na verdade, né? E aí um dia, cara, o Arturo, ele já tinha sido meu fornecedor, quando ele era da Tuts, né? E eles tinham sido comprados pela Reserva. E aí eu lembrei dele, sabe aquela coisa que chega assim no teu ouvido, parece que alguém assopra pra você, né? E eu falei, cara, tá aí. Pô, o Arturo foi comprado, legal esse negócio de loja. Tá aí, eu podia fazer uma loja pra pelo menos ocupar o tempo e tal, né? Esse tempo livre. Aí liguei pro Arturo. Aí ele ficou empolgadaço, né? Como sempre, né? O jeito dele. Aí ele falou, pô, cara, vamos lá, abre a loja e tal. E eu comecei, de pouquinho, né? A Inc. não é nem... Mas qual era a tua ponte com o Arthur? Eu só perdi. O Arturo foi meu fornecedor na agência. Ele fornecia camiseta pra Já gente. também muito esporro do Dudu ali. Nunca. Caraca, Arthur era teu fornecedor. Ele era meu fornecedor. Entendi. E aí, cara, como o mundo gira, né? Agora é meu chefe. E aí, cara, eu, liguei pra ele, ele começou a me dar uma super força, a Inc. era, tipo, mato mesmo na época. Era floresta, né? Cara, nem mato Pô, ainda. vou te falar, eu falo direto na imersão que a gente faz aqui na Inc., que o pessoal hoje em dia todinho gelado de manhã na mão, cara. Porque, assim, era muito diferente, né? Eu não sabia nada, a gente não sabia muito também.
né? E aí comecei a loja ali, escolhi, né, um nicho, por acaso, eu nem tinha esse papo do nicho, né? Escolha um nicho, né? Eu escolhi por acaso uma coisa que tinha a ver comigo, porque para mim a ideia da loja era ter meio que também uma terapia ali, né? De ficar parado, aquela coisa, né? Era ocupar um espaço Ocupar o espaço, exatamente. Botar a cabeça pra funcionar, né? E eu, como Sim. designer, eu ficava muito assim, cara, preciso exercer a criatividade, preciso exercitar, né? Porque senão você começa a ficar parado, as coisas começam a ficar lentas, né? Então era uma maneira de eu fazer uma coisa que eu gosto também, Legal. né? E exercitar, né? Pra quando chegasse outras coisas, a gente continuar no fluxo. E aí comecei, né? E aí, pô, eu tirava muita dúvida com o Arthur e com o Lucas na época, né? Porque eu não sabia nada de tráfego, por exemplo. E eu falei, cara, como é que eu começo esse negócio, né? Porque eu não sabia nada. Sabe, fazer estampa eu sempre soube, né? Porque eu, como designer é um negócio mais fácil pra mim, mais natural. E eu tava sempre conversando com eles, até que um dia o Arthur chegou pra mim e falou, pô, Dudu, tô precisando de uma ajuda sua urgente. Aí eu, tá, cara, mas o quê? O que tá acontecendo? Cara, tua loja tá muito legal, assim, tuas estampas são muito maneiras. Eu preciso de uma estampa para um trabalho aqui da Ink. Verdade. Tu lembra disso? Lembro. O Dudu começou frila quase ali. É, eu exatamente. indiquei o Dudu pra uma outra vaga que deram mole e não pegaram o Dudu. Foi exatamente isso. É, Ele me pô. indicou para uma outra vaga na reserva na época. Até já aproveitei a estampa que ele fez pra entrar na vaga pra uma outra coisa. Não lembro o que foi. Eu não sei, nem lembro mais. Aí ele chegou, falou comigo, isso era, sei lá, 7 horas da noite de uma sexta-feira, eu acho. 6 horas, uma sexta-feira. Eu falei, tá, mas o que você quer? Ele falou, cara, eu preciso de uma estampa. Na época era o Tiaguinho, né? Que ia fazer o Tardezinha no Maracanã. E aí ele falou, preciso de uma estampa pra porque a gente vai fazer camisa pra eles. Com prazo tranquilo. Um prazo tranquilo. Tranquilo Precisava, de sempre, tipo, pro né? dia seguinte. Né? Mas eu já era super acostumado com isso, né? Por isso que eu tava, né? Já com aquilo que eu falei, né? De mente cansada já. Aí sentamos ali, cara, começamos. Eu lembro que deu 11 e pouco da noite. Eu olhei pro Arthur e falei assim, cara, tá quase, mas faz o seguinte. Me deixa te mandar isso amanhã, 9h30 da manhã. Que eu vou pensar numa outra coisa aqui. Acordei de manhã, refiz um pouco a estampa, fiz umas outras coisas que eu achava melhor. Aí quando eu mandei pra ele, falei com ele de manhã, ele falou, é isso. Eu falei, beleza. E a partir daí ele começou a me pedir coisas, a gente foi fazendo junto e tal. Até que um dia eu até conversei com ele, eu falei, pô, Arthur, já fui dono de empresa, cara. Tá mais barato me contratar. Cara, né? acho que vai ficar mais barato pra você me contratar. Falei brincando assim, porque realmente, cara, chega uma hora, né, que você começa a cobrar preço de o frila, volume né? vai embora, né? Sim. E aí ele chegou e falou, não, já tô pensando nisso. Deu um mês, ele vem pra cá. Mas o que você quer que eu faça? Não sei, eu quero que você venha. Depois a gente vai ver o que você vai fazer aqui dentro da Ink. Falei, tá bom. 5 coisas diferentes aqui, né? Não? Cara, eu já fiz bastante coisa na Ink diferente. Eu já trabalhei primeiro com multimarcas, que a gente tinha um projeto para as multimarcas, uma ideia de uma assinatura, que era bem legal esse projeto até. Um dia isso aí pega. Um Aquele dia negócio tá isso aí certo vai no sair. momento, no time errado. É, tá de repente errado, era né? isso, Depois eu fiquei muito tempo fazendo coisa que na época chamava corporativo, agora é o Vista Sua Empresa, né? Que é bem mais estruturado hoje em dia, né? Na época era pouquíssima gente, acho que só eu e você, né? Era eu. Era você e eu te ajudei. Você fazendo design ali. Fazendo design pra você. E agora eu tô no time de marketing. Comecei fazendo design e agora tô dando até aula, né? Quem diria, né? Começar a dar aula depois com essa idade. Mas, Quantos anos? Pera aí, agora eu peguei a deixa aqui. essa pergunta, 50 agora. que isso. 50 Ó, galera, anos, só pra avisar, eu sou, cara. não parece, mas eu sou mais novo. 50 agora. Mas nunca imaginei agora, ainda mais agora, fazer podcast, fazer live ao vivo, dando aula. Nunca imaginei. Mas, pô, o Dudu é um cara que a gente gosta que infla, assim, mas o Dudu é um cara de 50 que se atualiza bizarramente rápido com as paradas. Eu fico brincando com ele o tempo inteiro com o negócio de... Sim. Até, pô, AI, etc. A galera que fica meio preocupada, o que faz isso aqui. Porra, o Dudu era o primeiro a fazer, cara, vou pegar isso aqui pra agilizar minha vida, isso aqui. Olha como é que tá essa ferramenta aqui. O Dudu já me salvou de Photoshop ali, porque eu tive que fazer algumas coisas ali. Toda vez que eu mexo, ele acaba me ajudando mais com pena do que vai sair do que qualquer outra coisa, né? Mas, cara, o Dudu tá sempre aí. Olha, é melhor eu fazer isso. do que esperar o Arthur fazer pra depois eu melhorar. Então eu falo, pô, deixa eu fazer, cara, por favor.
Sim, maneiro demais. Pô, e eu lembro como se fosse hoje, quando você me ligou, no meio da pandemia, eu fui falar com você no quarto, pra não fazer barulho, pra minha mulher não ficar falando alto, ela reclamar lá, e tipo, com razão. E eu fui pro quarto pra conversar contigo, explicar sobre a loja, porque a gente já se conhecia, Sim. explicando por que a gente mudou. Porque o que a gente fazia antes na Tuts era ligeiramente, mas que muda bastante, Muda bastante. o negócio que a gente faz. É um detalhe, mas que muda o enredo Uhum. todo. E aí você, tá bom, mas me explica aí, qual é disso aí agora? Mas isso aí funciona? Mas eu tenho que fazer isso aqui também? Tipo, pô, mas calma aí, eu não sei fazer isso. Eu falei, calma, cara, isso aí não é tão difícil aí quanto parece. Sim. E aí tu começou a montar a tua loja, assim. Como é que foi? Acho que o primeiro contato com a Ink mesmo foi montando a tua loja, foi sendo cliente. Foi Como é sendo que cliente. foi essa tua experiência no primeiro momento? Porque tu já conhecia o modelo, qual foi o teu primeiro... Pá, olhei esse negócio aí. Não, a primeira vez que eu olhei, eu falei assim, cara, será que eu consigo fazer isso, né? Porque loja online, montar e tal, O site era muito pior do que eu tenho hoje. muito pior. Não se compara, assim. Não, não se Dizem que compara. parecia um Google Forms. É. Não, Não, parecia uma Não, página do Twitter. tinha uma coisa Era uma que bolinha, eu vou mais contar, eu vou Olha contar. lá. Ih, Tinha um negócio que era o seguinte, toda vez que você subia uma estampa, aparecia uma coisa assim, erro, não sei o que, não sei o que lá. Aí a primeira vez eu olhei e falei, cara, pô, mas eu não fiz nada diferente, por que não tá subindo? Aí tentei umas 2 vezes, aí uma hora eu resolvi carregar a página, apareceu. Os dois. Que você Apareceram tinha... os 2 produtos que eu tentei. Aí eu falei, Aí tu parou pra caramba. ler o erro. Aí eu fiquei pensando naquilo, falei, cara, será que isso é um problema de atualização e tal? Fiquei meio na dúvida, mas um dia eu falei com o Arthur, falei, cara, isso aqui é isso mesmo? Ele falou, por enquanto é. Eu falei, então tá bom. Aí eu subia, eu já sabia que ia dar erro, e toda vez eu carregava. Era Depois assim acho que era. adicionaram a comunicação de que é um erro, É um erro mas e tá é assim tudo bem. mesmo. Então, É isso. Mas era isso. Era a um erro e é mensagem assim era, mesmo. vai parecer que não foi, mas foi. É isso. A Entendeu? frase dele era essa. Era- Vai parecer que não foi, mas foi. E aí, ficou isso 1 ano. Não foi, tipo, 10 dias. Ficou 1 ano com essa mensagem. Chegou a ficar um A ano? pa- Virou tão piada que a gente tinha uma camiseta que era a mensagem do erro. Eu lembro disso. É verdade. E aí, cara, mas assim, a parte da plataforma em si, eu lembro que pra mim foi tranquilo, assim. E estampa, cara, já era uma coisa que eu Já tava... tinha algumas coisas, talvez, não? Não tinha nada. Não. Mas o que aconteceu também foi o seguinte, né? Eu tava numa represa criativa, vamos dizer assim, né? Porque bem ou mal, a grande vantagem da loja, pra mim, né? É que você faz uma coisa... Você pode fazer uma coisa que você gosta. Eu acho isso... Legal. Cara, isso é uma coisa que é muito diferente, né? Você pode escolher... hoje em dia, né, a gente dando aula, né? Eu já tenho isso mais concreto na minha cabeça, né? Mas na época eu não tinha. Então, assim, era muito e o quanto difícil. isso te pegava, né? Tipo, o quanto isso conectava com o teu momento, com o Exatamente, que você queria exatamente. fazer. Foi muito natural pra mim, porque era uma coisa que eu amo fazer, é uma paixão minha da vida, né? Aham. Né? Que era o esporte que eu pratico. Então, assim, foi muito direto, assim, né? Foi muito natural. Eu lembro que na primeira semana, eu naquela coisa, né, de, pô, não vou gastar o dinheiro que eu tenho junto, porque eu não sei, né? Porque isso era importante no momento, né? Por que a loja foi muito viável pra mim? Porque o investimento era muito baixo, na verdade. Pagava uma assinatura que, cara, eu mesmo ali fazendo meus Tu já tinha freelas e tal. tentado. Tu não tinha um todinho gelado. Tu já tinha tentado antes, já teve estoque. É, isso aí. Tu vendia um monte de produto aleatório, né? Exatamente. Já sabe qual é esse perrengue de fornecedor. Já tu tinha o adora perrengue correr de atrás brigar com o fornecedor. É um Essa negócio que eu vida- não aguentava mais, É na uma vida verdade. tranquila. Exatamente. E aí, cara, eu falei, bom, até esqueci o que eu tava falando da... Você tava falando que você Ah, gosta sim, porque muito... foi muito fácil. Porque foi muito fácil por causa disso. Na primeira semana, né, como eu escolhi uma coisa que eu gostava muito, Boa. eu já, cara, eu fiz 18 estampas, assim, em 7 dias, sei lá. Estampas trabalhadas, assim, que é uma coisa que hoje em dia eu nem acredito tanto. Você entendeu que... Ele tinha que chegar nesse ponto em algum momento aí. Entendeu? Já é uma coisa que eu nem no curso que eu e o Érico damos, eu sempre falo assim, galera, Talvez você tivesse feito 50. se solta. Talvez eu Sim, tivesse cara. feito 50, É. 60. É. Mas como eu tinha muita... Pô, se você for ver as primeiras estampas que eu fiz, pô, várias delas têm meio que ilustração, assim, sabe? Toda uma preocupação e tal. Tinha estampa que eu demorava 3 dias fazendo, né? Porque, na verdade, é o que o designer faz, né? Assim, Sim. no seu processo criativo, na sua imersão, né? E hoje em dia eu digo o contrário para as pessoas no curso. Eu falo, galera, não, o Érico fala, não frita. É. Sai botando na loja. E isso é maravilhoso, porque como você não tem estoque, você não tem custo ali, né? Ah, eu fiz produzi a camisa. Não,
Você produziu se alguém quis, né? Sim. Sob demanda. Alguém gostou, mesmo que você não goste, alguém gostou. Então, você não gastou nada com isso. Sim, sim. Parênteses dessa parada é que eu geralmente falo pra galera isso, né? Que a quantidade é quantidade é melhor do que qualidade no O começo. tempo todo. E o Matheus, que foi quem veio trocar ideia com a gente aqui já, ele falou uma outra frase que também é muito coerente, que é: a quantidade vai te levar à qualidade. Exatamente. Exatamente. Não, e é engraçado, porque ainda estamos falando de início, né? Mas hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente da que eu tinha quando eu comecei. Mas assim, é muito diferente. Assim, o próprio Arturo mesmo, né? A gente não tinha essa coisa da quantidade de estampas, né? A gente falava o contrário. A gente falava, pô, botou, não vendeu, a gente tira. Aham. Se eu não me engano, hoje em dia, até... Eu vou te falar que, se eu não me engano, até a primeira imersão ali, se a gente pegar Existia a gravação... essa dúvida. a gente fica essa dúvida rola, paira. Essa dúvida tem muito. Mas assim, Não dá pra bater martelo, mas Não. tem casos de loja que passou um período que era muito bom pra marca no ano, ela já tinha uma estampa. Sim. No ano seguinte, a mesma estampa foi a mais vendida, ela já É tava isso lá que eu ia falar quietinha. agora. Sim, sim. É exatamente isso Então que eu ia isso falar. é difícil. Esse ano, por exemplo, eu tive uma super, assim, surpresa, porque eu tinha uma estampa que eu fiz, é uma das primeiras, tem até uma mini ilustraçãozinha. Então ela cara, ela tem 3 anos, essa estampa fácil, assim, que eu fiz. Nunca tinha vendido. Foi Cara, tipo ela as baleias de vendia, mas Bitcoin vendia lá, que começa a muito mexer depois de pouco. X anos. Ela vendia muito pouco. E assim, eu achava que ela era uma estampa na minha cabeça, né? Falava, cara, essa estampa tem tudo pra vender, e não sei por que não vende. E aí no Dia das Mães desse ano, o catálogo apresentou ela, começou... Tio Zuki, o mesmo que sussurrou no teu Tio ouvido lá. Zuki achou ela e, cara, e começou a vender. Quais foram as tuas primeiras dificuldades, assim, com a loja? Já que tu não Dificuldade? tinha a cabeça que você tem hoje. Um ponto importante é que, tipo, quando o Dudu começou, não tinham cases de sucesso. Exatamente, eu não tinha muita referência. Aham. E ele caiu na lab ali, sem saber, tipo, agora, pô, aqui o fulano já vende tanto e tal, etc. Aham. Então, na época do Dudu foi fé. Não, o meu foi fé total. Foi fé e, tipo assim, eu não tenho nada a perder aqui. O máximo que eu vou perder É tempo. Não lembro, é tempo, mas o tempo pra mim era bom, Uhum. porque eu ocupava a cabeça e eu continuava exercitando. E era barato, assim, a assinatura. Sim, Pro sim. que, né, não era um dinheiro O que eu risco ia... é muito baixo, né? O risco era baixo, O risco do exatamente. nosso modelo é muito baixo, muito baixo. Então, assim, foi uma coisa que eu falei, cara, se der certo, excelente. E se não der, ok. Tá bom, faz parte. Eu não Tá tinha muita valendo, tá referência. valendo. Tá valendo o Mas risco. tu lembra, tu tem alguma lembrança de qual foi a tua dor no primeiro Tem, momento? Foi com o quê? certeza. Ao tráfego. Tráfego pago. Porque eu assisti muito curso online, né? Assistia... Como eu tinha alguns prazos, assim, eu lembro que eu assistia o Pedro Sobral de tarde, que era uma live... 3 da tarde, terça-feira, 2 Terça-feira, da tarde. Uma parada isso, 1 ou aleatória. 2 da tarde. A minha filha achava ele super divertido, então ela assistia comigo, Legal. porque Quantos anos ela tem? agora ela tem 13, na época ela tinha, sei lá, 11, 10. Já nem me Já lembro. trabalha na empresa familiar, já é estagiária? Não, ela já fez várias coisas pra loja. E aí, eu lembro que ela ficava assistindo, a gente ficava assistindo, e eu ia tentando fazer do jeito que eu entendia, né? Na época que era fazer tráfego pago, hoje em dia a gente vê que o modelo da Inc é um pouco diferente, né? Do todo, né? Do Sim. e-commerce em geral, né? Isso é uma coisa que é difícil para as pessoas entenderem também. Então essa dor na época foi aí até o momento em que eu contratei uma pessoa para fazer o meu tráfego pago. Eu cheguei até um momento, eu pensei assim, cara, beleza, a loja vende, mas eu acho que é mais pessoas conhecidas, acho que valeu a pena e tal, mas não vou largar ela porque eu adoro o que eu tô fazendo, mas não era um negócio que me dava dinheiro de verdade, assim, né? E aí, quando eu contratei a primeira pessoa que fez tráfego para mim, a loja na primeira semana fez assim, ó, bum. Tipo, a primeiro dia eu já vendi muito mais do que eu vendi. E foi impressionante, porque eu falei, cara, isso é uma demanda super reprimida. Dava para ver nitidamente, assim, que as pessoas queriam aquilo. E aí eu falei, bom, esse negócio funciona. Tem espaço. Tem espaço, isso dá certo. E eu vejo hoje em dia, cara, que se eu soubesse o que eu sei hoje em dia, nossa, nessa época eu teria vendido horrores, assim. Aham. Porque hoje em dia a gente tem muita mais concorrência, né? Antigamente eu não tinha quase nada. Até na própria Inc, né? Então, foi um diferencial, assim, um absurdo quando o cara começou a fazer tráfego.
Irado. E, cara, tu lembra um pouco do... O Eric falou das dificuldades, mas tu lembra quando foi o clique de falar, tá bom, isso aqui dá certo? Sim, tava pensando nisso. Foi exatamente nessa época do Do tráfego. É. Por exemplo, uma coisa que eu tinha muita dificuldade no início era porque, assim, a gente tem muita... Ainda mais designer, né? Eu vejo muito que a galera que trabalha com imagem tem muito mais barreiras, vamos dizer assim, pra se soltar e pra... Fazer coisa feia, né? É porque tem É, as não é nem fazer verdades coisa feia, mas estruturadas. entender, assim, tipo, você fica muito preocupado como é que vai sair a impressão. Sim, sim. Você fica Verdade, muito preocupado. Eu lembro do verdade. Érico, Tu que me ensinou o preto calçado, ó. Pra quem Preto não sabe, calçado. aí, não viu Calçado, ainda é verdade. as aulas do Dudu de estampa, preto calçado é um preto com X% de magenta. 20%, de 4%. X% de cian e aí É. um pouquinho de magenta, às vezes um pouquinho Sim, de Mas amarelo. olha a aula do Dudu de vídeo aí. Mas o engraçado, eu lembro que o Érico, Estampa. a primeira vez que ele começou a fazer a lógica, quando ele começou a criar vários modelos de como eu vou botar no grid, como eu vou não sei o quê, e parará e volta. Dudu, eu não consigo. Eu falei, cara, na boa, se solta. Olha como tá no Esquece essa mockup. parada, né? Porque senão não vai sair nenhuma. Então, Eu assim, lembro disso. Cara, eu lembro já disso. tentei 3 lojas. A loja que eu tenho hoje, acho que é a terceira. eu lembro. A primeira versão da minha loja, eu fiquei fritando. Eu lembro disso. Coisas que não tinham nada a ver com essa parada. Eu olhava pra ele e falava, cara, eu centralizo aqui com 22 centímetros de largura e largo e vambora. Sim. Pé no acelerador. Aí ele, pô, mas será que vai sair assim? Será que... Eu falei, cara, Tá dando Vai na atenção fé. pra coisa errada, né? vai... eu falei, cara, gasta energia com isso. Ó, e tu é um caso, a gente comentou com o Matheus, e tu é um caso próprio aqui, em persona, com quem eu virei pra você um dia e falei, ó só, você se mudar de plano, Isso é você tá verdade. 2 meses pagando R$2.000 a mais pra gente que poderia ficar pra você. Isso é verdade. E aí você, Mas pô, isso era um não, medo. não sei, etc e tal. Mas eu falei, ó, você tá muito obrigado. Você tá 2 meses dando mais dinheiro pra gente do que precisava. E aí, como é que é? Conta esse medo aí. A gente tava falando Cara. um pouco no outro papo com o Matheus que tem um medo. Tu vai empreender, sempre tem um medo. Sempre Hoje tenho tu deve medo, ter é. algum medo no teu negócio. A gente vai Sem perguntar lá na frente. Se prepara, guarda ele aí. Mas Nem sei se hoje, eu qual era esse medo naquele momento que você queria mudar de plano? Eu lembro de eu falar com essas palavras pra você. Falar, ó, muito obrigado, você Consigo tá te dando mais dizer- dinheiro do que você precisava dar dinheiro pra gente. Consigo te dizer facilmente. Era exatamente que a loja não tivesse continuidade. Falei, que bom, vai vender os 2 primeiros meses, vai... Mas, pô, é cavalo paraguaio, sabe? Vai... No final, vai... Eu tinha esse Voo medo, de porque eu galinha, falava, voo de galinha. pô... Eu falava, pô... Se você falasse pra mim na época, assina o anual, eu ia falar, mas nunca. Mas nunca. Como é que eu vou saber o amanhã? Ainda mais, pô, pós-pandemia ali, cara, tava pô... Tava doideira. A gente não, sei lá, né, cara? Não sabia nem se eu ia ter emprego, se não ia. É meio doido, né, o negócio. E aí, cara, quando começou a ter uma sequência, né? Uma aí sequência você- de 6 meses, né? Não, nem foi tudo isso, não. Tô brincando. Eu lembro que você falou comigo, foi um pouco antes da Black Friday. Pô, ai. E aí, na Dei o época, eu call. tinha uma dificuldade que eu acho muito legal a galera se ligar nisso. Era uma dificuldade de fazer promoção. Porque como a camiseta num plano era um pouco mais cara, eu tinha uma margem muito curta de Apertada. jogo. Isso guarda na cabeça ali. A cabeça guarda assim, a margem tá apertadinha. Você vê que até hoje eu não esqueço disso. Assim, a gente tá voltando aqui, eu tô lembrando exatamente. Eu comecei a olhar e falar, pô, cara, se eu der 10% aqui, eu já começo a sentir um pouquinho. Então, pô, quando a gente mudou o preço da camiseta, eu lembro que era... Cara, não era nem R$10, era 15, eu acho, a diferença. Não lembro agora. Só tinha camiseta, né? Aham. E aí Cara, eu lembro que pra mim abriu um universo, assim, de possibilidades. Primeiro que a margem aumentou pra caramba, Na né? tua época a diferença era de R$20 a margem. Era 20? Era. Eu já nem lembro mais. R$20 Faz a tanto diferença. tempo. Então aí, abriu uma margem, assim, de você dar 10%, de você fazer um jogo de, compre 3 e ganhe 15. Porque antes você não tinha muito. Eu ficava muito estreito ali Sim, sim. pra Ganhei você ter uma 15% ideia de comercial desconto, né? ali, né? Pra fazer uma diferença, né? Não, essa tua promo foi compre 3, ganha 15% de desconto, né? Porque senão parece compre 3, ganha 15 camisetas. Pô, Não, aí, ó, compre 3 ganha 15%. Uma pergunta legal aqui que a gente tinha notado é, tu já tinha feito alguns rolês assim, e já ter feito muita estampa pra outras pessoas, provavelmente. Tu já tinha se imaginado em algum momento com uma loja tua? Nunca. Por quê? Não sei. Porque tu fazia pros outros. Cara, fazia, não estampa, né? Mas assim. Fazia, quando a gente se conheceu, Eu tu acabava fazia estampa, né? fazendo. Aquilo ali era mais uma ajuda, né? Mas assim. Eu fazia muito assim, projeto pronto, né? Então, vamos lá, um projeto de endomarketing.
E aí você vai dar um kit para os funcionários da empresa e tal. Aí no meio tem uma estampa, né? Tem uma camiseta. Mas eu nunca imaginei. Eu tive um chefe, quando eu trabalhei no jornal ainda, que ele dizia assim, pô, cara, tu tinha que abrir uma loja de camiseta, cara. Tu tem o maior estilo e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, cara, mas loja de camiseta? Mas eu sempre ia pensar nisso, né? Como é que eu vou formar um estoque aqui? Investimento inicial, né? Porque a verdade é essa, é o que eu falo. A barreira de entrada na loja foi muito simples para mim na época. Por conta disso, né? Sim. Mas eu nunca imaginei, não. E tu falou aí da tua filha também. Como é que é a relação da tua família com a loja aí? Eles trabalham juntos, se beneficiam de alguma coisa? Só Cara, tomam trabalho aí? Como é que é? Não, agora... Empreender, a galera, todo mundo que empreende em família empreende junto. Não, total. Agora a minha esposa, ela é o saque. Ela que atende. Porque também é um negócio que eu não tenho muito talento e, pô, que cansa muito, né? E aí você consegue não dar... Você perde o foco um pouco, né? De criar estampa, de fazer Instagram, né? Porque, assim, tem muita gente que não valoriza tanto o Instagram, mas eu ainda valorizo bastante, assim. Eu tenho um número legal de seguidor, então eu gosto de ter sempre um conteúdo qualquer, assim, para engajamento. Tu começou do zero o Instagram também. Bom. Pô, cara, se eu te contar o que eu fazia no Instagram, tu não vai acreditar. Não, vamos guardar isso aí, vou anotar guardar aqui. Mas continua falando da família. E aí, cara, ela faz o saque hoje em dia, né? E algumas coisas de financeiro, porque é o que ela faz mesmo, normalmente para ela, né? No trabalho dela. E a minha filha, às vezes, eu peço para ela fazer vídeo. Ah, é? Irado. Porque ela fotografa bem, ela faz vídeo legal, então ela me ajuda, porque às vezes eu não consigo me filmar vestindo uma camiseta. Então ela vai me ajudando nessa parte aí, né? Irado. Então, o Insta aí, o que você fazia? Cara, no início, eu não fazia tráfego, né? Então eu achava que eu ia conseguir vender orgânico pelo Instagram. Não conseguiu, cara? Não. Como assim? Cara, é o que eu falo, a gente não sabia nada na época, né? Não tinha noção. E aí eu mandava, eu comecei a seguir pessoas, né, que tinham relação com o meu nicho, e eu mandava uma mensagem, já conhece a loja tal? Isso aí deve essa é uma ter caído estratégia algumas boa, vezes. Cara, Isso mas não é eu ruim, fiz não. muito. Isso Mas não é eu ruim, fiz não. muito. Estratégia boa. A gente, quando começou a Tinha- Twitch, começou assim, mano. Tinha dia que eu mandava, acho que uns 500 mensagens, cara. É. Talvez mais. Sim. Sem brincadeira. Eu faço E isso aí na minha loja ainda hoje. Eu consegui chegar, na época, né, que nem se compara o que eu tenho hoje em dia, eu tenho 19 mil pessoas no meu Instagram, praticamente, agora. Mas na época eu cheguei a umas 2 mil pessoas e eu Irado. comemorava. Pô, mas é animal. É animal. E aí, foi aí, quando começou o tráfego, aí fez assim, ó. Cara, foi mas embora. É uma parada que é legal, que outro dia eu realizei de novo, até com a parada do Sobral lá no evento da Hotmart que a gente foi, que ele falava isso, na época eu apliquei, e eu voltei a falar com as pessoas, e que funciona de uma maneira muito legal, porque essa galera que faz isso e engaja durante muito mais tempo, é separar um tempinho, todo dia, pegar umas 10, 20 pessoas e mandar um vídeo Mandar vídeo, né? respondendo as pessoas. Vocês sabem quanto eu odeio o áudio, porque quando tu faz isso, as pessoas normalmente devolvem no áudio. É, óbvio. Mas, cara, isso é maneiro de criar uma conexão boa, cara, com a galera. Da pessoa. demais. Esse tipo de cliente que tu faz isso hoje, ele vai estar te acompanhando provavelmente daqui a 2, 3 anos, cara. Isso é muito maneiro, porque tu cria uma conexão especial Com pra lá. certeza. E é um tempinho que você consegue dedicar pra galera ali naquele Não, isso é período. uma ideia muito boa. Isso é maneiro. E, tipo assim, a galera fala, mal ou bem, no começo tu vai dar umas travadas, etc. Mas depois é rápido. Tipo, você começa, pum, Sim. o cara mandou mensagem, você já tem uns 5 scripts na cabeça que Como você consegue qualquer coisa, fazer é e falar, verdade. putz, vambora. E tu vai ganhando Não, tempo e é nisso aí. engraçado, uma coisa que eu percebo também, é que muita gente que teve problema, às vezes com a gente, sei lá, uma camisa que chegou de um jeito que ele não queria, alguma coisa assim, quando você faz esse atendimento bom, né? Você fala com áudio no WhatsApp, troca ideia. Essa semana mesmo, a gente teve eu tenho um super exemplo disso, que a moça falou assim, cara, o atendimento de vocês é incrível, já virei fã só pelo atendimento de vocês no WhatsApp. É. Isso aí foi pós-Adriana, né? Pós-Adriana. Adriana, pra quem não Muito sabe, é a bom. esposa do Dudu. Boa, Adriana. Mas, cara, eu sempre atendi, assim, legal, apesar de eu odiar atender. Legal. Mas eu atendia bem, cara, assim, e essas pessoas, é exatamente isso, ela pode ter tido um problema com a tua marca, ter uma raiva absurda da marca, Sim. e você reverte de uma maneira que ela vira fã. Sim, Então, sim. às vezes, é legal até, talvez Aí uma pessoa que recompra, tenha comprado, recomenda. exatamente, uma pessoa que tenha comprado uma vez, gostou,
mas para ela não fez tanta diferença quanto, pô, ter um atendimento legal, ter um relacionamento, Super. né? Cara, Acho tem que uma parada relacionamento é bem importante, nessa assim. régua de relacionamento. Eu tô até tentando entender como é que eu automatizo essa parada. É que tô fazendo uns testes na minha loja. Sempre que vende, a gente manda uma mensagenzinha Isso é de legal. pós-venda no WhatsApp. Cara, a galera fica ensandecida, Ah. tipo assim, apaixonada. Que é, tipo, a galera que gostou da estampa e da qualidade sempre responde assim: eu já tinha gostado da estampa e da É qualidade isso. da parada, mas agora com esse atendimento eu virei muito fã de vocês. E essa resposta, ela parece até um copia e cola, porque muita gente fala a E mesma tem um coisa. template que a gente pode botar lá pra quando Sim, o produto estiver é pronto, verdade. é só você dar 2 cliques lá e vai mandar Sim. mensagem personalizada, hein? É verdade, Tu é pode verdade. botar lá o nomezinho da pessoa, o Sim, número do sim. pedido. Eu faço O número do isso. pedido fica meio automático, mas o É. nome da pessoa é maneiro de poder criar uma mensagem maneira. E tu pode criar mais de uma, né? Então fica, Sim, sim. fica a dica de tu pode fazer 5 templates de pós-venda. Ah, então tu ah, pode isso é clicar legal. até pra mandar direto. Uma parada legal desse ponto especificamente também é que, fazendo isso, a gente conseguiu antecipar alguns problemas. Sim. E aí a pessoa, quando ela tava com algum problema e a gente entrou em contato pra entender se ela Verdade. tava bem Cara, ou não, Nossa, isso é bom. cara, ela também vira uma outra chave. É, Que, cara, eu surpresa, tava com né? um problema, obrigado por perguntar, Não é, porque- sabe? Tipo, Porque tem a pessoa, né? Imagina, ela comprou. Às vezes acontece, comprou, deu como entregue, não foi entregue. E aí, se não foi entregue, pode ter sido problema da transportadora, Sim. ou Sim. pode estar na portaria e um vizinho recebeu. Isso. Mas a partir do momento que você vira assim, opa, ô Dudu, vi aqui que chegou tua camiseta e tal, não sei o quê. Cara, se ela recebeu, ela vai te responder. Sim. Mas se ela não recebeu, ela baixa a bola no sentido de falar, putz, é golpe. Pô, calma Exato, aí, exato. ninguém fugiu, eu não mandei. Isso é uma Exato. parada maneira. Alguém Isso se é Ó, uma maneira. isso é galera uma se coisa importa. que eu Legal. recebo hoje em dia bem menos, talvez porque o meu Instagram é bem recheado, vamos dizer assim, mas eu recebia muito no início. É uma mensagem assim, isso é golpe mesmo? e tu Aí vai eu- responder que é golpe, né? Exatamente. Aí eu olhava assim e eu falava, gente, e você comprou mesmo assim? Você tá duvidando e tá comprando? E a Sim. pessoa, aí eu falava, não, tá doido, de jeito nenhum e tal. Aí mandava o número do pedido, mandava as coisas direitinho, as informações. Aí, mas você vê que as pessoas na internet, elas têm Sim. esse receio Sim. muito grande, né? Muito É, presente, né? Existe uma Aí fábrica de golpes aí também. É, né? com Exato. certeza, não é sem motivo. né? Tranquilo. Aí essa é a fase da Luísa, que é a filha do Dudu, que grava os vídeos pra garantir que é ele que vai lá É isso. garantir a entrega lá. Então, É tipo isso. E, cara, você sendo designer aí, acho que tem um olhar diferenciado pra criação de produtos. Como é que você aplica e o quão você acha que é importante e ter um bom design pra tua loja? Vamos lá. Isso é um paradigma que eu, com a imersão, né? Para quem não sabe, a gente faz uma imersão com a galera. A gente dá algumas aulas, né? E justamente para mostrar, principalmente a parte da imersão, né? Que é o início, para mostrar para as pessoas que, cara, não é tão difícil quanto elas acham que é. Porque num primeiro momento todo mundo acha que é muito difícil, né? Cara, eu não sou designer. Acho que essa é a pergunta que mais tem na imersão, né? Como é que eu vou fazer estampa se eu não sou designer? Consigo mesmo sem ser Consigo designer? mesmo sem ser designer. Exatamente, essa é a frase. E aí, cara, você... Pô, com a imersão, como a gente tem interação com o pessoal, você começa a entender que, assim, você vai quebrando, né, as objeções, né? E a primeira objeção que a gente quebra é justamente a estampa. A gente mostra que é um processo lógico criar a estampa, né? Eu nem tinha essa percepção há 2 anos atrás, O que você talvez. chama de processo lógico? A gente criou um métodozinho, né? O Érico criou um métodozinho, né? Que você, com o ChatGPT, que transforma toda a tua linha de raciocínio de, pô, como você descobre, primeiro de tudo, que é o mais importante, qual o nicho você quer trabalhar, né? Que em cima desse nicho é que você vai criar suas estampas e descobrir se elas realmente têm conexão, né, com as pessoas. Sim, e nicho, galera, pra quem não tá acostumado com esse termo, é basicamente um recorte de pessoas que têm alguma coisa em comum. Seja interesse, vivência, né? Tipo, passou por algum momento específico da vida, gosta de algum tema específico, de um Sim. esporte específico. É alguma coisa que conecta essas pessoas dentro de algum contexto. Então, beleza, existe um recorte muito maior, que são Sim. pessoas que gostam de atividade física. Que é um Dentro desse segmento, mundo, na verdade. tem a galera que gosta de fazer beach tênis. Exatamente. Isso é um nicho, beleza? Só pra contextualizar aqui. Até para explicar uma coisa que o Arthur adora, streetwear não é nicho, Exato, exato. né? Streetwear não é um nicho, entendeu? O nicho é lá dentro do streetwear, Lifestyle você não é falar, nicho. sei lá, de grafite, por exemplo, É. né? Exato. Uma coisa assim. E aí, cara, eu fui mudando ao longo desse processo,
Então o Érico, ele faz um processinho nas aulas da imersão, né? Que é usar o ChatGPT como uma ferramenta mesmo de ajuda a você, é quase uma terapia, como ele diz, né? A você conhecer todas as áreas que você tem afinidade e aí, em cima disso, escolher um nicho. Depois que você escolhe um nicho, como é que você cria a estampa deste nicho? E aí, como é que cria a estampa? Né? E aí, cara, aí vamos lá, né? Tem todo o processinho, né? A primeira coisa que você vai fazer é listar situações do seu dia a dia, né? Do seu nicho, que você acha que são engraçadas, que mexem com você. Por exemplo, na última imersão, eu lembro que eu falei que as estampas da loja do Érico, elas são estampas que fazem você sentir, né? Então, elas têm uma coisa de você ter aquele sentimento, assim, fazer você pensar, né? Tem estampa que, faz você rir. Tem estampa que, te traz uma lembrança legal. Tem estampa que te dá orgulho. Tem estampa que dá orgulho. Tem, assim, uma coisa que a Lorena fala muito, te representa, né? Se você faz parte daquele nicho, você quer dizer que você faz parte daquele perfil, né? Caramba. Ou que você acredita em certa coisa, ou que você defende acredita. certo ponto, né? Então, assim, você vai listando essas situações e dali você começa a tirar frases, né? Ou ideias que têm relação com essas situações. Mas basicamente, resumindo. O desenho, como é que eu faço? Tu que é o designer, como Bom, é que eu faço vamos o lá. desenho? Eu antes valorizava muito a ilustração, né? Hoje em dia, eu já valorizo menos um pouco, porque eu acho que é importante, como a gente anuncia muito no tráfego catálogo, né? Catálogo, aí para contextualizar, catálogo é uma maneira de você anunciar dentro do Facebook, que ele vai pegar automaticamente todos os teus produtos que você tem na tua loja ou o segmento que você quiser dentro da sua loja e ele vai ficar rodando automático os anúncios e cada hora mostrando alguns para tentar achar qual vai ser o melhor match de público e de produto que ele vai fazer. Então, hoje dentro da plataforma, a gente permite que você faça isso de uma maneira muito fácil de você conectar a tua loja com o Facebook para ele poder puxar e fazer esse anúncio. Quando eu falo Facebook, é um negócio meio cringe aqui, porque na verdade mesmo agora é tudo meta. Então, para você anunciar no Instagram, mas eu quero anunciar no Instagram, Arthur. Para você anunciar no Instagram, vai ser via o Meta Ads lá, que era o antigo Facebook Ads. Exato. É isso. E aí, o catálogo, na verdade, ele vai mostrando os teus produtos, né? Às vezes 4, às vezes mais. E a pessoa passa muito rápido. Então, né? Porque a pessoa tá ali no Instagram, ela vai pum, 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 né? Se ela vê alguma coisa que ela se identifica, ela para, né? E aí, o que a gente percebeu? A gente conversa muito isso até, né? Direto. A gente percebeu que a frase, ela tem uma A frase é o que menos tem camada de interpretação. Exatamente. Ela tem uma interpretação mais direta. É o que é que eu desenho do desenho. Exatamente. Exato. Quer que eu exatamente. Então, assim, nesse caso específico, é por isso que a gente fala que a Inc é muito específica com relação a tráfego, com outras coisas. Você precisa que a pessoa tenha uma interpretação direta do que ela está vendo. Porque se ela tiver que parar para olhar a ilustração, pensar e falar, cara, isso aqui é genial, é muito mais difícil você conectar, né? Então a frase com a ilustração hoje em dia, eu acho que é o que funciona talvez melhor, entendeu? Porque é o que eu brinco, a ilustração ou a imagem ou a ideia, ela dá o molho e a frase ela traz a conexão. Então eu acho que para as lojas da Inc, no geral, é difícil você falar porque cada nicho, eu sempre falo muito isso, né? Cada nicho tem um tipo de maneira de entender, maneira de olhar, cada nicho tem um comportamento. Então, assim, a gente também não pode... A gente tenta seguir uma linha que a gente acha que funciona para a maioria, né, na verdade, né? Então, quando a gente ensina, quando a gente traz as ideias e o que a gente acha que é um caminho correto, a gente não vai dizer nunca que, não, faz isso que vai dar certo. Eu até brinco muito na imersão que eu falo, cara, se eu soubesse a estampa que dá super certo, já tinha largado a Inc, tinha 10 lojas e tava milionário, bicho. Né? Todo mundo aqui, né? Ficava que gostava só da gente. Não, porque assim, a gente tem uma ideia do que funciona. Exato. A gente sabe que esse processo lógico, ele vai chegar em algum lugar e tende a ser bom. Mas várias vezes, cara, acontece de estampas. Eu tive uma estampa agora, do Dia dos Pais, por exemplo, que quem me passou foi até uma das pessoas que trabalha com a gente na Inc.
Eu ainda olhei pra ele assim, né, com ainda aquele meu tom crítico vai de vender. designer. Falei, porra, cara, sério mesmo, bicho? É que agora eu não tenho mais essa parada. Eu agora me deu, eu boto na loja, entendeu? Mas eu olhei assim, se não for polêmico, lógico, se não for uma coisa que pode, né, desagradar demais, eu arrisco, né? Eu boto na loja. E aí eu olhei e falei, pô, cara, sério mesmo? Você acha que isso vende? Aí ele falou, pô, bota aí, bota aí. Bom, na minha loja vendeu muito mais do que a dele. E não só vendeu, como isso que eu acho legal da estampa e da conexão. Que eu acho super importante, que eu falo na aula de estampa também. Até agora eu não falei sobre turbo, tá, galera? Porque eu acho que Vai a gente puxar, a gente vai eles puxar, vão vai puxar puxar. isso mais pra frente, eu acho. Acredito eu. O que é mais importante na conexão com a estampa? É que essa estampa, ela muitas vezes conecta tanto que você consegue desmembrar ela em várias. Eu agora, dessa estampa, eu já tenho mais 7. Variações, é isso? Variações. Elas são variações porque eu posso até dizer aqui, é uma estampa familiar. Então a pessoa fala assim, poxa, ela começou com uma nicho do estampa teu de pai. esporte mais família. Um nicho do meu esporte junto com família. Sim, isso Que é é um uma- cruzamento, né? É um cruzamento. Sim. É um nicho do nicho. Né? Eu lembro que quando a gente começou, É o você falava cross-nicho. muito isso. Você falava assim, eu lembro uma das primeiras lives que você fez, eu acho. Você falava assim, cara, mais legal que o nicho é o nicho do nicho. E uma coisa que eu falo hoje em dia muito com o Érico, assim, e com o Lucas, que faz a imersão comigo, é que é impressionante como família e pet dentro do nicho funciona. Pet Sim. é família, pô, tudo Pet é mesmo. família, Exato, exatamente. O pet é filho, relação o afetiva, pet é na irmão. Esse é um bom ponto. Eu acho que o Eric tem um bom ponto. relação afetiva. Relação afetiva, exatamente. E isso é muito. Reforça a conexão. Sim. que Com tem mesmo. certeza. E aí essa estampa que era uma estampa de pai, virou estampa de irmão, virou estampa de esposo, virou estampa de Irmão, primo. é. Não, de mas vale tudo. a pena dizer que é estampa de pai, irmã, avô, Esposa. conectada com o teu nicho. Né? Então, daqui Com a meu pouco tem nicho. 75 Só com mil camisa lojas de só com irmão. Não, é parada de totalmente avô. conectada com o meu nicho. Com o meu nicho. É. Esportivo, né? Sim. E Pô, bom, pegando esse gancho aí até, tu falou de estampa e de esporte. Tu teve um caso, eu lembrei agora, tá? Não tava nem no script nem nada nisso. Não que a gente tenha script pra todas as perguntas. Uhum. O que a gente mais fez foi não seguir as É, perguntas. exato. Mas uma coisa que eu lembrei agora é que tu teve um caso, tá? Se o teu esporte de aparecer um atleta usando uma estampa tua pô, isso foi que duro. você sabia que não foi Feita tua. Não, eu por comecei você. a receber um Que não- monte de mensagem. Parabéns, etc. Pô, que legal, no maior evento do meu esporte, no Brasil, na televisão, Aparece o cara com a tua camisa. aparece um cara com a minha estampa, Com a tua estampa. só que era numa camisa verde diferente da nossa camisa verde. Aí e aí tu, o pessoal opa! começou a mandar assim, caramba, que Que legal, legal, Dudu. muito legal, parabéns, não sei o que. Eu falei, olhei e falei, pô, cara. E era específica, né? Não era uma camisa que é só uma frase e falou, pô, não, copiou não minha era- frase. Não era frase. Era uma parada mais Não complexa. era nem frase do nicho. Por incrível que pareça, foi a primeira estampa que eu fiz da minha loja. Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça já há muito tempo e que ela representa muito o esporte. Pilares do esporte, eu lembro disso. Não, cara, assim, eu olhei na hora e fiz assim, cara, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Porque é uma situação chata, né? Você fala, pô, cara, tão legal, e era a minha estampa que mais vendia. Como isso te bateu? Pô, bateu mal, cara. Lembra No que primeiro você falou pra momento mim, eu fiquei revoltado, assim, fiquei louco. Aí eu falei, caraca, eu vou mandar um advogado e não sei o que, não sei o que lá. O Arthur falou, cara, conversa numa boa. fala Eu com o cara, falei ué. com ele, ele falou, fala com o cara e tal. Aí quando eu conversei, na Sim. época era. Eu lembro que o cara falou, não, puxa, sério? Pô, cara, me desculpa e tal, vou conversar com o designer que fez. Isso não pode Você acontecer conseguiu e tal. converter o cara virou garoto propaganda ou não rolou? Não rolou, mas, cara, na verdade, assim, eu achei a postura dele legal, entendeu? E, cara, na época foi muito engraçado, porque eu recebi muita mensagem. Tu Porque a minha marca já que copiou, tu tava- podia usar de anúncio, É. né? Aqui, esse é um ponto muito, muito legal de trazer, que é o seguinte. As lojas, quando são copiadas, É. a galera bate um desânimo forte, né? Exato. Só que tem uma coisa que é muito curiosa, e geralmente eu falo isso nas imersões, que é as pessoas que começam loja no mindset do copia e cola, Uhum. elas não desenvolvem as habilidades que precisam para manter uma loja Não e desenvolve. fazê-la tracionar. E o outro lado também é que você, Dudu, com a loja, já vendendo, já rodando, fazendo o teu negócio rodar ali, cara, e às vezes você pega uma loja que tá com a tua estampa,
você se impacta com ela como se essa loja estivesse vendendo igual ou mais do que você. Exatamente. Só que na maior parte dos Não casos, tá. essa Cara, galera não tá nenhum caso vendendo vende, nada. Não. Tipo assim, ela tá vendendo 1/10 do que tu vende, sabe? Então, é foda. A gente direto fala pras lojas, né? Cara, o não se prejuízo preocupa maior com foi do isso. teu tempo e do teu ânimo ali, do Sim. teu dia, do É. café da manhã com a tua filha, Exato, do exato. que Não, e é muito de legal roubar ver, cliente. porque Exato. assim, até falando dessa estampa de pai, né? Eu tive momentos na Ink, né? Em que a minha loja, pouquíssimos, né? Até porque a minha loja sempre foi muito linear. Mas eu tive momentos em que ela começou a não vender mais, né? E até isso é uma coisa que a gente fala, não vender mais, assim, que eu falo não vender o que vendia, né? Uhum. Do mesmo jeito que tem momentos, né, como Black Friday, como Dia dos Pais, que vendeu muito mais do que vende normalmente, né? Isso é uma linha de altos e baixos que eu acho que todo mundo tem que se acostumar. Sim, Até, faz né? Um dia, parte um dia do tu é negócio. chacota, outro dia tu é top 1, né? É isso aí. Um dia eu sou chacota, outro dia eu sou top 1. Mas assim, pô, a galera vai achar que a minha loja é top 1. Não, sou, mas a não galera é chego nem perto dessa competitiva, a galera é não. competitiva ali, fica brincando, um puxando o outro ali de... Sim. Um dia não vende nada, outro dia literalmente era top 1. Nesse outro dia tu por acaso top 1, foi, né? né? Mas normalmente, assim, a minha loja eu era muito acostumado com ela sendo linear. Eu já sabia mais ou menos. Foi até, eu lembro que o Eric, foi a primeira vez que o Eric fez tava estudando umas planilhas para ver como é que as lojas estavam performando ao longo do ano, umas coisas assim. E a minha loja, ele falava muito, cara, impressionante como a tua loja é linear, né? Você consegue manter uma constância e tal. Mas teve um momento em que ela não foi linear mais, tipo ano passado, por exemplo. foi um Quebrou o ano... brinquedo. Eu falei, cara, juro pra você, eu falei, o que tá acontecendo? Cadê o botão aqui, ó? O Porque- tio Zuki comentou no Instagram lá do Zuki, o Zuki. É bem isso, porque assim... Como você se sentiu nesse momento? Isso é muito importante, Não, porque as lojas passam por isso. Esse foi dureza. Porque, cara, é aquilo que a gente fala, né? Eu acho que eu já sei de tudo, né? Entre aspas. Eu Aham. já tô acostumado com a loja, eu já tenho anos de loja. Pô, trabalho na Ink. Falei, cara, assim, eu sei controlar ali, né? Mais ou menos o que vai acontecer. Eu entendo o que pode acontecer, o que não pode. E mesmo que aconteça, eu entendo o porquê. Só que nesse momento eu não tava entendendo o porquê. A gente conversava direto e eu falava, cara, a estampa tá validada. Eu sei que a estampa vende. Já vendeu pra caramba, né? Já vendeu muito. Aham. Porque, né, o que eu faço? Não sei o quê. E aí foi quando a gente começou a conversar muito de, cara, eu acho que a gente tem que fazer mais estampa nova. Vamos começar Esse a fazer foi o estampa aprendizado? nova. Esse foi um super Pô, aprendizado. mas isso que fez ela resgatar aí a Fênix? Cara, foi exatamente isso que fez resgatar. Por incrível que pareça. Pode ser que outras lojas não seja isso. Na minha, o que fez ela voltar, eu devo ter feito mais 10, 15, talvez menos até. Por aí, estampas novas. Sim. E 2 delas começaram a performar de novo. E aí é que tá o grande negócio. Não só vendeu essas 2 estampas. Puxa elas outras. começaram a puxar as outras de novo. Sim, sim. Por exemplo, essa estampa do Dia das Mães, que eu fiz logo no início da loja, ela começou a trazer Legal. outras junto. Porque a pessoa comprava a do Dia das Mães, a da mãe, e comprava sempre uma outra pro filho. Comprava uma outra que achava a estampa realmente legal, que eu tinha certeza que ia achar legal, porque essa estampa já estava validada Legal. e eu sabia, mas por algum motivo ela parou de vender. Tem um garoto que é o Matheus, trabalha com a gente também, né? Tipo, É. Salve, Matheus. Foi ele que Vai trouxe trocar a ideia estampa aqui do com a pai, gente, que com eu falei que certeza. vendeu. Cara, o Matheus, teve uma época que eu tava trocando ideia com ele. Eu falei, cara, Matheus, tô querendo escalar minha loja, o problema não é grana. Não tô conseguindo, toda vez que eu aumento o investimento, a parada bate no teto. O que eu faço? Ele, cara, na dúvida faz estampa. É isso. Cara, eu lembro de um papo uma vez com Porra. ele. Esse conselho é muito bom. Eu ia até puxar anônimo, mas foi ele mesmo que mandou essa parada. Ele falou, cara, acho que pra loja começar a vender tem que ter 400 estampas. É. Eu, 400 estampas? O dia que ele falou pra mim, eu Mas falei, tu só tá vende louco. 3, cara, sei lá. Aí ele, não, mas pra tu chegar Pra nas tu 3 chegar que nas vende, 3, É amigo. isso. faz 400. Exato, É isso. exato. Tanto que eu comecei a desmembrar várias, porque às vezes, dessas várias, uma É. performa. Sim. E aí ela começa a performar, traz outra junto. Sim, sim. Sempre Aliás, um traz. site aqui, fazendo um estudo das top lojas, uma das coisas que basicamente batem com todos eles é a quantidade de estampa. Sim, é Ninguém- verdade. Todas Nenhuma as bomba top tem lojas 3, têm nenhuma estampa tem- pra caramba. Não, nenhuma que bomba não tem menos de 20. Tipo, posso Não, jogar A galera tem muito mais. É. Os top 5 tem 800 estampas. Tem muita estampa. Cara, uma coisa que é muito legal falar de estampa, que eu até esqueci, agora me veio na cabeça, é que... assim, como é que eu vou falar isso? Mas assim,
normalmente, quando você tem uma estampa de nicho, né, que é o que a gente está falando aqui, o que é legal, o Lucas fala muito isso, o que é legal, o Lucas trabalha com a gente também. E tá aqui no estúdio, tá por aqui isso no que vira e estúdio. mexe a gente aponta pra ele, Exatamente. né? É isso. O que é legal a pessoa sentir quando ela vê o anúncio? Pô, essa estampa é a cara de fulano. É isso. Essa estampa é a cara do fulano. Ou essa estampa, caramba, essa estampa é a minha cara. A Exato. coisa mais legal que tem, e eu percebi isso nitidamente quando a loja começou a vender muito agora de novo, é que as pessoas começam a marcar outras no Instagram, Isso é dizendo bom assim, fulano, Tua Não cara. fala Tipo, nada. não precisa falar nada, marca só o marca. arroba ali. ali só mete um arroba. Exato. Estampa de filho, então, né, no meu caso, porque era pai, né, é dia dos pais, nossa, mas assim, começou a marcar o tempo inteiro. E era muito legal, porque você vê que tem conexão. Tem conexão. Sim. É a maneira de gerar essa conexão é você justamente olhar e falar, caraca. E tem um insight muito bom pra aprender com essa parada que é você percebeu os sinais, assim. Isso. Tipo, a pessoa marcar um arroba num comentário é um sinal sutil. muito forte. Ah, Não, tipo, o sinal é sutil. Não, é mas ele sutil, mas forte. representa muito. né? representa Tipo, muito. Representa Tem uma muito. outra coisa que é, esse é um exemplo, né? Um outro exemplo é a pessoa nos comentários começar a falar assim, tá caro. Então, de repente, Sim, o teu nicho, sim. cara, de repente, tu tem que baixar um pouco o Ou preço. tá na pessoa errada ou tá Ou- chegando exato, nisso. Exatamente. Porque, às vezes, uma coisa que é engraçada, eu vejo em algumas lojas, é que quando tu começa a anunciar no preço X, a pessoa reclama que tá caro. Exatamente. Tu sobe Às vezes vende... razoavelmente, É. irmão, já nem chega nessa pessoa que reclamava do Exato, preço exato. antes. Teve um... Então, eu falo uma coisa assim, eu nunca vi ninguém comentar tá barato demais. Tá barato nada. demais. Nem quando É. é golpe. Nem quando a Exato, parada, exato. o negócio custa R$100, o cara tá te vendendo a 5. Ninguém verdade. fala, pô, isso aqui não tá barato demais. Não fala. Teve uma vez que eu virei e falei assim, teve um garoto que trabalha com a gente também, ele falou, pô, essa estampa não vende nada, o que eu faço? Eu falei, aumenta o preço. Cara, ele aumentou o preço e começou a vender. Não é Porque sacanagem. começa a procurar um outro público, né? O Meta começa a caçar ali quem tem Tem relação, né? A inteligência dele começa a buscar isso aí. Dúvida aqui, você, designer profissional, qual é o programa que tu recomenda pra fazer estampa? Pô, o Canva. Pra galera que não é designer, né? Não sei. É Fala o aí. Canva, com certeza. É o mais intuitivo. Ó, ouviu aí a galera da Canva? A galera do Canva tá ouvindo aí, ó. Quiser patrocinar Patrocínio. o podcast, tá aqui. Não, mas é verdade. Lugar aberto. É verdade. bom. O Photoshop, ele A não... gente conheceu o pessoal lá, acho que o Felipe, no Ah, é? evento que a gente foi. Até, Sim. pô, quiser aqui, espaço tá aberto. Não, porque o Canva, ele é muito intuitivo, né? Assim, eu trabalho muito com Photoshop porque eu tenho uma história de vida, né, em cima disso. E é um programa que eu uso muito, tem muito recurso. Mas pra quem não... Né, aquela velha frase, cara, eu não sei nada de nada. Uhum. O Canva é um programa que ele é muito fácil você entender, né? Ele Tem é muito templates. intuitivo, né? Tem Tem os templates, templates, tem muita também, coisa pronta. É tem verdade. muita coisa pronta. Então a pessoa talvez se sinta mais segura começando nesse tipo de programa, né? Não só template, ele tem os ativos prontos também, né? Você É, bota lá é. o nome do teu nicho, ele traz um monte de Exato, coisa já exato, pronta. exato. Isso que, quando eu falei template, mas isso é mais importante até. Sim. E, tipo assim, a gente tá num timing da história muito bom. Porque, pô, o Canva funciona super bem, mas tem outras Com certeza, eu ia falar isso agora. templates, aquele Kiro, que eu não sei o nome dele direito. Sim, Tem- sim. Tem umas- vários. Tem umas ferramentas de IA Até AI agora também. que, na verdade, você pode até não gostar da linguagem visual da IA, mas ela pode te dar uma Inspirar. Te dá um ideia caminho muito bom. pra você. Ela pode Ótimo ser uma ponto, referência legal. Ótimo ponto. E, cara, isso também é uma sacada legal, que é, tu pode usar IA pra te inspirar a fazer uma estampa. Sim. Não necessariamente ela fazer a estampa. Exatamente. Isso é legal. É o que eu mais uso, na Sim. verdade. Isso é muito sob ponto de vista, né? Porque Exatamente. uma galera deve usar a AI pra pura. tentar fazer a É. estampa, não consegue, se Ah, frustra Verdade, verdade. e segue o jogo. Não, uma coisa que eu vejo muito também, super legal falar isso. Tem gente que chega com uma loja, faz 200 estampas IA, É. sem nada. Random, total. É, tipo Quase botou aquarelas ali, com... Irmão, gere, por favor, 30 camisetas de print on demand pra eu botar na minha loja. Gera lá, tudo Cara, horrível. assim... Com a temática de gato no espaço. Não. E assim, de repente Seria um nicho. o cara bota... Mas sem não é nicho. o caso. É tipo assim, um monte de... Fui específico com demais. Isso aí cachorro, estaria com gato, melhor, com esse aí. leão, com Sim. qualquer outra coisa que seja, foguete, carro. É, E aí você fala, cara, mas todo mundo fazendo isso, por que exato, vão exato. comprar da sua loja? Assim, o que vai atrair, né, na pessoa que tá ali? Mais uma vez, Instagram, né, é o que mais a gente vê as pessoas comprando através do Instagram. A pessoa tá passando ali, é mais uma. Todo multicolorida, né? Mais uma estampa multicolorida. Então, assim, às vezes eu vejo isso e eu falo, pô, cara,
É porque as pessoas, quando elas compram por impulso, Exatamente. a tua sacada é despertar desejo, saca? Exatamente. E, porra, tu só consegue despertar desejo se você consegue criar conexão. Senão, Exatamente. passa Isso é muito batido. difícil de explicar, cara. Assim, a gente estuda, eu brinco que a gente faz a imersão já há algum tempinho e toda vez a gente senta junto antes de É fazer. difícil. Eu sento com o Érico e a gente pensa, cara, como é que a gente pode explicar isso melhor? Como é que a gente pode explicar isso melhor? Sabe por quê? Porque, assim, quando a gente fala assim, a estampa tem que conectar com o nicho. Cara, meu nicho é de tubarão. Aí o Isso. cara vai lá e faz várias estampas de tubarão. Tu vai falar pra ele que a estampa não tá conectando? Pô, Exatamente. meu nicho é tubarão. Exatamente. Minha estampa tem tubarão, o que não tá conectando, saca? Tipo, é difícil explicar o que vai além disso. Que a pessoa Sabe, acha que uma tipo- imagem tá resolvido. Cara, não é bem isso. É o que a gente tá falando aqui. É sentimento, é uma piada. Tu começou a fazer uma nova loja agora. Sim. Tu deve estar passando por esse perrengue. Exatamente. Saca? Exatamente, total. Arthur tá no Eu desafio passo- de fazer essa uma loja angústia que é ele muito não engraçada. Que eu faz não parte do entendo. nicho. Que eu não Arthur tá entendo. nesse desafio de fazer uma loja que ele tá no nicho que Eu ele tô não estudando, entende. ele Ele começa tá o desafio, passando né? esse perrengue, provavelmente, né? Exatamente, total. Não, nesse momento agora que eu resolvi refazer. Porque eu sempre, bem ou mal, eu sempre faço estampa, né? Mas assim, é o que eu falo, funciona como uma terapia também. Mas na hora que eu resolvi fazer essa série de estampas novas, até para poder, né, movimentar e fazer esse teste, para ver se a loja ia voltar ou não a vender, pô, teve uma hora que deu uma angústia, assim. Porque aí você começa exatamente, será que isso realmente conecta? Até porque eu falo disso, né? Pô, eu falo disso na imersão. Pô, será que isso conecta mesmo? E vai ter muita coisa que não vai conectar, não. Às Sim. vezes eu tenho certeza que vai conectar e não conecta. Então, assim, é uma linha ali, cara. É uma linha muito fina, ó, é tênue ali. Estampa, a gente consegue ficar conversando contigo 10 horas. Horas. Mil Se tu vezes. ficar interessado em ver mais o Dudu falando sobre estampa com tela compartilhada, a gente tem uma série de vídeos mostrando o Dudu na prática, fazendo e desfazendo estampa contigo. E aí, voltar lá em teu maior dor no começo, que foi tráfego pago. Como é que foi o começo? Como é que é isso hoje pra você? Bom, o começo foi, tipo, não faço ideia do que eu tô fazendo. Por que não vende? Se eu tô fazendo tudo que estão mandando fazer. Boa. Eu acho que isso é a sensação pior, assim, de Cara, você tá totalmente perdido. É a sensação de muitos, assim. A gente recebe muitas mensagens. Cara, fizemos tudo que vocês falaram que tinha que fazer e eu Exatamente. ainda não tô vendendo. Exatamente. E é muito louco, porque assim, eu fazia anúncio de criativo, né, no início. Eu não fazia anúncio de catálogo. Que hoje em dia a gente acredita, né, que tá performando melhor, vamos dizer assim, né? Na real, a gente vê funcionando melhor. A gente vê nas funcionando, contas, né? exatamente. É o que a a gente vê, olha, tá performando melhor nas lojas. No final do dia, é porque o catálogo Ele é, exibe a aquilo, é estampa. aquele famoso dia. Acerta, testa e erra, testa certa. Para Sim, pra sim. Com pensar. certeza é. No final é do empírico. dia, o que ele tá fazendo? Ele tá espalhando aquilo ali e tá testando a Exatamente. probabilidade do que vai converter Sim, melhor. sim. Exatamente. Então, é mais óbvio o catálogo funcionar, porque se você, talvez é melhor você começar com um catálogo, um que funciona, você joga ele para um negócio específico para poder rodar. Exatamente. Mas no final do dia, o catálogo é legal porque ele vai ficar distribuindo ali, bum, bum, pra pessoa Sim. certa também. Não, eu lembro que, por exemplo, uma estampa que funcionava muito no início, mas aí já com tráfego, né? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui pra gente não atropelar. No início eu fiquei muito perdido mesmo, porque eu falei, cara, não queria gastar dinheiro à toa, né? Que é a primeira coisa, né? Aquela coisa do custo baixo, né? Então vamos... E aí, cara, eu lembro que eu ligava pra você, né? Você falava, vê a live tal, vê não sei o quê. E eu falava, porra, cara, como é que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a investir um pouco mais no Instagram, mesmo como orgânico e tal. E aí saía uma coisinha ou outra. Mas quando eu coloquei o meu gestor, o primeiro gestor de tráfego pago, e aí começou a vender de verdade, eu falei, cara, esse negócio tem futuro. Essa é a primeira sensação. Cara, isso vende, isso dá dinheiro. Porque tinha horas que eu achava assim, será que isso vai dar dinheiro mesmo? Eu fazia meio que mais na Na fé. terapia, na felicidade do que, Isso é né? Mais como terapia ali, principalmente nessa época pós-pandemia, né? E aí Eu vou cara, começar a usar isso como argumento de venda. Matheus falou que era meio terapia, Pô, mas é Dudu tá verdade, falando que é meio é verdade. terapia. cara, é verdade. terapia, não deixa de ser, porque assim... Não é a segunda nem a terceira pessoa que eu já ouço falar Sim. nisso. Você começa a rir das coisas que você tá pensando ali, né? Aham. Como é uma coisa que você tem muita afinidade, é teu dia a dia ali, você meio que fala, caraca, cara, pior que essa frase existe mesmo. Aí você vai fazendo, né? E aquilo vai te
pra mim era ainda uma terapia dupla, né? Porque eu amo design, né? Na toa que eu sou designer. E eu amo o esporte que eu escolhi. Então, assim, cara, era muito, assim, pra mim era muito... Ficava, às vezes, cara, um tempão viajando, escrevendo. Então, já me ajudava nisso, né? E aí o tráfego, eu fazia, cara, pô, como é que eu, né? Como é que eu posso entender que isso realmente funciona, né? E o cara começou a me provar que funcionava. E aí foi a minha segunda questão, que essa foi a mais... Como é que eu sei que ele tá fazendo certo? E chega num momento, né, que ou ele tá no platô, caiu, pô, tem que ser Porque pra assim, cima, né? você olha, de repente você vai olhar uma outra loja da Inc, eu já trabalhava na Inc, né? E eu falava, por que fulano vende, sei lá, 1000 camisetas num mês Sim. e eu vendo 300? Que já é excelente, né? E pra mim já era excelente. Aí eu, cara, como é que eu chego nesse cara? O que o meu gestor tá fazendo? Cara, não fazia a menor ideia. Não fazia a menor ideia de como avaliar. Sim. Eu fui aprender isso quando o Érico me ensinou. Um dia que eu tava com dúvida e tal, e ele me ensinou a olhar ali o meta. O que você olha no meta, né? É porque o tráfego, cara, ele é tipo o motor da tua um motorzinho, loja, né? Tipo, a loja tem exatamente. uns 4 pilares aí, vai, nicho, estampa, segurança e tráfego. Isso aí. O tráfego é o motor. Quando você não tem controle sobre esse motor, parece que tu não tá com um negócio na tua mão. Não, exatamente Tu essa não sensação. consegue fazer ele crescer, tu não sabe se ele tá estagnado, tu não consegue fazer nada. A sensação um pouco de impotência, né? Exatamente isso. E tinha uma coisa que era muito legal, porque assim, como eu já não entendia nem metade do que eu entendo de loja hoje em dia, e também acho que eu não entendo tanto assim, mas na época eu não entendia muito menos, né? Então eu tinha um instinto de que tinha alguma coisa que não estava funcionando do jeito que eu achava que podia funcionar, mas eu não sabia nem dizer por quê. E às vezes eu falava, pô, será que eu tô exigindo demais da pessoa? Tô viajando, eu acho que, né? E aí você vai... Aí quando o Eric começou a me mostrar, né, os dados, etc. Aliás, na verdade, na primeira vez eu até troquei de gestor por conta de algumas coisas. E não era mais por resultado, era mais por uma questão de troca mesmo, né? De acompanhamento. Resposta. De relacionamento mesmo ali, né? Eu achava que ele estava começou a abandonar um pouco a loja, fazia sempre o mesmo. Então eu falei, cara, eu acho que dá para ser melhor. Porque aí eu já tinha uma noção melhor do que as lojas faziam, eu já tinha referência. Isso é um ponto que é legal, que a gente falou no outro podcast com o Matheus também, que é importante, é que você terceiriza o teu tráfego. Você pode terceirizar várias coisas. Você não vai terceirizar a responsabilidade. Exatamente. Tá terceirizado. Pode estar bem feito ou mal feito. Sim. Quem vai impactar contigo, quem vai ser impactado com isso é você. Exato. A loja é tua. Exatamente. Eu sou o dono da loja. Se eu não tô sabendo... Era uma coisa que a gente falava muito, né? Eu falava, cara, porque muita gente fazia isso. Né? Nesse início, assim, quando eu comecei a trocar muito com o Eric sobre isso, eu pensava muito nisso. Eu falava, pô, cara, eu não tô com o negócio na mão. Porque se eu não sei olhar isso, eu não sei o que está sendo feito, o que eu posso melhorar. Estrategicamente, eu tô devendo muito aqui, né? E aí eu fui vendo aos poucos como é que eu olhava, o que eu olhava. Eu olhava ruas, né? No início a gente tinha até dúvida, né? Eu lembro que a gente ficava, pô, será que é melhor a gente acompanhar por aqui? Será que é melhor acompanhar por aqui? E a gente foi começando a ver que, cara, o ROAS era um indicador legal da gente acompanhar. Então, não só o ROAS, né? Relacionado com outras coisas, né? Que é meio que uma interpretação ali. Que nem você tem uma bússola ali, ela vai te indicando os caminhos, né? E você vai interpretando. Mas não é tão difícil, né? Interpretar. Essa é a grande questão, né? E eu achava que era impossível quando eu olhava. Então, hoje em dia, eu consigo olhar algumas coisas e eu falo, pô, cara, esse anúncio tá entregando pra caramba. Pô, não tá vendendo? Pô, será que tá no público errado? Será que a estampa não é tão boa? Você vai vendo, né? No caso, você vai pensando, você pensa, pô, vamos tentar um segmento diferente. Então, você começa porque você passa a ter senso crítico, Exatamente. Né? Quando tu não sabe nada, tu não consegue nem opinar. Eu não conseguia dar opinião, era literalmente essa sensação. E eu falava, pô, cara, como é que eu posso dizer que o cara pode melhorar se eu não sei do que eu tô falando? Sim, boa. Né? Eu não sei do que eu tô falando. E, por exemplo, eu tive situações que, assim, se me perguntar, todo mundo vai falar, poxa, eu tenho que fazer um super criativo com uma foto linda da pessoa vestindo a camisa e não sei o quê. Cara, eu lembro que a primeira Black Friday, eu fiz um anúncio preto. Famoso tela preta.
Um anúncio todo preto, escrito assim, camisas do meu nicho, R$69. Foi isso, o Isso era anúncio. BF? BF. Cara, Vendeu pra foi a vez que eu vendi mais na história da loja. Deu quase de graça a camiseta, né? Não, mas na época não era tão de graça. Na época era um valor bom. Na época era um valor bom pra... Eu vendi muito nesse dia, Não, nessa tô brincando. Black Friday. Não, a gente Mas tá, é a com gente tá você sacaneando, usando mas... as fotos, a parada vende mais. Hoje Aí em a dia, internet vai... derruba Ah, a eu, internet pô. do estado e o caramba. Um morena, um né? modelo Moreno desse, com né? um modelo desse. Não, eu quase não uso, engraçado. Eu quase não faço foto achei que minha. testar. Não, mas a gente deu uma zoada aqui no Dudu, essa parada de 69, deu a camiseta de graça. E hoje em dia, Talvez. a gente fala que vale a pena fazer mix de preço e tal, mas, cara, na última É. BF, a loja que teve maior margem de lucro foi uma loja que vendeu 69. Eu lembro. A gente, E eu que era lembro, isso eu vou te insano falar, a essa gente parada. muda 2 da anos. teoria, porque há pouquíssimo tempo atrás a gente tá falando, porra, a loja consegue vender com preço grandão, é maneiro, porque tem uma super margem, então por mais Exato. que vende menos, ganha mais, etc. Volta a fita, um ano atrás, tava assim, aí, tem essas lojas que estão vendendo muito, preço muito baixo e estão vendendo pra caramba, o CAC Sim. tá muito mais lá embaixo. No final do dia, volta aí, testa, vê o que funciona. É isso. É o que Perfil, Funciona né? pra tua Exato, loja, exato. não vai Perfil do funcionar nicho. necessariamente pra tua loja e pra mim é outra coisa. Tem no fim nicho do que, dia- cara, não vai... Não, e Talvez mesmo não no vai mesmo performar nicho. com esse valor. Não, eu acho que tem no mesmo nicho. Vai ter galera. Vai ter, vai, vai vai, ter. É, vai ter esse range. E assim, acho que uma coisa que vale a pena também deixar claro é que no fim do dia o que importa é o quanto a loja tá dando de lucro. É isso. Porque a é gente isso. fala muito de venda, tráfego, Preço. quanto tá botando, É. preço, tá. Mas no Cara, final no do fim dia, do a dia, última cara, linha. quanto sobra de grana nessa parada, né? Não, eu lembro Exato. que nessa Black Friday, que foi a minha segunda Black Friday, vamos dizer assim, de loja, eu não acreditava. Eu não acreditava quantas camisas eu tava vendendo durante o dia por R$69. Aí eu comecei a fazer conta. Comecei a falar, meu Deus do céu, cara, né? Se eu tô vendendo tantas, eu tenho que vender... Eu já tinha feito as contas, mas aí eu começava a fazer de novo. Porque eu falava, cara, não é possível. Aí tu passava pra Adriana, ela falava, não, tá certo. Tá certo, era bem isso. Falava, cara, eu fiz os cálculos aqui, tem certeza que é isso mesmo? Aquele designer, né, bom de matemática. Aí eu, cara, não é possível, cara. BF tá chegando aí, vai fazer essa promo de novo? E aí, ó, lançou Cara, eu vou fazer uma... Levantou Não, a essa bola promo e- eu não vou fazer não, mas eu tem já espaço. tô estudando algumas coisas aqui Ó, diferentes. pra quem já era assim. cliente, só pra você que já era É cliente. verdade, é verdade. Aqui essa É isso que promoção eu tô especial. estudando. É isso que eu tô Ó, estudando aí no que eu vou fazer. Verdade, verdade. Ó, Porque- isso aí é Disparar e-mail pescando no marketing. aquário. Eu acho que a Exato. galera tem que pensar muita coisa, e na verdade, em BF, assim, porque essa BF antiga, ela era meio que, é isso que a gente brinca, né? Ainda era mato, né? Agora, cada um tem uma estratégia, então você começa a ter uma noção melhor Mas do meta, você... Ainda é mato. Não, Ainda é sim, mato, eu também acho. Sim, Ainda é mato. mas eu acho que Tu hoje em era dia floresta a gente... quando eu tava ela lá. falou- Agora já isso, a galera derrubou é as isso. árvores. É isso. Ainda é mato. Pelo menos Sim. tem uma estradinha ali, né? Eu brinco muito na imersão que eu falo o seguinte, gente, até legal falar isso aqui. Que vocês precisam entender como empreendedores é que a Inc, ela tá abrindo um caminho para você, né? Esse caminho vai ter pedra, esse caminho vai ter buraco, mas ela não pode carregar nas costas. Você Ah. vai ter que passar nesse caminho, Exatamente. entendeu? Às vezes eu fico até... A gente dá pezinho ainda, a gente não carrega Se bobear, gente eu vou dá te falar que a pezinho. gente dá. A gente dá pezinho. Né? Eu lembro Ainda que uma carrega um imersão que eu pouco. fiquei até meio... Chegou uma hora que eu fiquei até meio estressado, assim, meio irritado, porque eu comecei a ver as perguntas aqui, Ô, tipo, meu. a galera falando, Só faltou mandar um vocês pix. têm que fazer isso, É. vocês têm que Só fazer faltou mandar um aquilo. pix. Pra... eu falei, Deposita, por gente. favor, aqui na minha conta. Não, era quase isso. Eu comecei a olhar e falar, gente, é assim, vocês são empreendedores. Assim, a Sim. loja é de vocês têm que fazer, né? Se você tiver uma loja física e entupir a pia que você trabalha ali, você tem um restaurante, cara, você vai ter que se virar ou você vai ter que chamar alguém. Vai ligar pra Sedai? Não vai. É isso, entendeu? Sim. E tem coisas que, cara, não é a Inc que vai fazer isso por você, só você pode fazer isso por você. Até porque muitas vezes eu e o Érico, a gente fala muito, ó, tô falando aqui de tanto, eu não conheço o seu nicho, né? Eu não conheço o seu nicho. Então, pô, eu tô te dando uma opinião que você, Digere aí. você vai saber muito melhor do que eu. Exato, É isso. exato. Pode- Você falando conhece o seu besteira, negócio né? muito melhor do que eu. exato. No fundo é isso. A gente já viu coisa que foi, não é possível que isso venda. Exatamente. É, Vendia pra verdade. dedéu. Vendia pra dedéu. Cara, E, e cara, assim- e falando... Ah, fala aí. Foi mal. Não, eu ia falar, falando nisso, assim, hoje tu tá à frente aí com o Érico na imersão. Isso. E também tu tá à frente praticamente direto ali no Turbo também, que é um Sim. outro projeto que a gente toca. Cara, como é que você vê o impacto dessas iniciativas ajudando no sucesso dessa galera que tá chegando? Cara, Só fazendo um contexto aí melhor, o Imersão é um programa aberto
que a gente permite que, pô, você que tá chegando aí, entre numa aula nossa, a gente faz ele de vez em quando, talvez a gente podia deixar até a página lá constante, o cara fazia uma lista de espera Tava lá, pensando né? nessa parada essa Né? semana. Fiquei pensando Sim, nisso. Deixa a lista sim. de espera que a gente indica lá. reserva.inc/imersão, reservainc.com.br/imersão. Sim. Bota uma coisa lá, bota lá aberto. Porque hoje ela não tem um pace certinho, assim. Ela roda todo mês, um mês sim, mês não. Não tem isso ainda definido bonitinho. Mas essa imersão, normalmente são 4 aulões. 3 aulões. 3 Três. aulões. É porque sempre tem um bônus de vez em quando. Não, sempre tem um três- desafio. Tem um desafio. Então são 3 aulões que a gente vai passar passo a passo com algumas grandes ideias da Inc. E É uma aí, coisa mais macro. depois disso, como a maioria das pessoas quer, mas não quer suar, não quer se mexer, nem todo mundo passa para a segunda etapa. Eu te botou um É isso. desafio no meio, a pessoa não pula esse muro, ela não chega na outra fase. Na outra fase, que é, pô, aí é o Dudu lá, escândalo de Moreno lá, apresentando todas as Sim. coisas no maiores detalhes para vocês, que entra nessa nova etapa, que é para poder fazer ali um pouco mais tete a tete. Ali eu acho que, se não me engano, tem uma troca maior, Sim, porque tem. no outro é uma live aberta, então não dá para Sim. trocar muito no detalhe. Mas esse Turbo, ele é um que já consegue pegar algumas lojas de exemplo, criticar, dar A feedback, gente consegue etc. aprofundar bem o que a gente Como já é que- falou. Como é que você vê esse Pô, impacto na galera? Como é que a loja chega ali e, tipo, surpresas boas e ruins? Cara, ruins, eu acho que a gente não teve nenhuma, assim, que eu me lembre agora, assim. Você lembra de alguma? Porque, assim, Não. eu Não, acho surpresa que... ruim às vezes é falar, cara, isso aqui que a gente já fala, tem que falar de novo. Não, Tipo, isso deve acontecer em Isso alguma- acontece bastante ainda, acontece, né? mas eu acho que é normal porque as lives elas duram 2 horas. Então, às vezes, a pessoa não consegue pegar Assimilar tudo, tudo, né? né? Às vezes ela não tá com tempo, porque é o que a gente fala muito. Renda extra, esforço extra, né? Muita gente Sim. que busca um novo negócio, ela ainda tem o seu negócio ali, como eu no meu início, eu tinha lá meus trabalhos, eu ia procurar outro emprego e a loja entrou como um extra na minha Pô, tinha que vida. ter um patrocínio terceiro da Red turno. Bull aí, É. algum café, alguma parada dessa aí, né? É um A extra, gente- exatamente, é o extra. Né? Hoje em dia a gente vê um monte de loja como principal, né? Mas no início geralmente é um extra. E aí acho que a pessoa vai ocupando o tempo dela com a loja aos poucos, né? Sim. Principalmente vai maturando a ideia de ter uma loja, né? Porque no início a pessoa não tem muita ideia, né? E aí a imersão, ela começa primeiro a mostrar o que é, né? É uma pincelada. Eu acho que a gente já faz coisa pra caramba na imersão, Faz muito já. né? Mas é uma pincelada geral de, Todo cara, pezinho ali. o primeiro pezinho. O turbo já é bota nas costas. E sobe, filho, vai. Porque, assim, eu acho que o que mais me impressionou, até pelos feedbacks, e a primeira aula que a gente faz do desafio é uma aula que eu e o Lucas, a gente analisa lojas que participaram do desafio. Assim, deixa eu só dar um contexto aqui melhor. Cara, a imersão são 3 dias de aula ao vivo para quem quer começar a tocar um negócio com a Inc. E aí vai ter o primeiro dia que vai explicar o que é print on demand, o Isso. segundo dia que vai explicar como que você desenvolve uma estampa que conecta e o terceiro dia é como você prepara a tua loja para vender. Esses são os 3 dias. No final dessa parada tem um desafio que é você cumprir o que a gente pede, que é colocar a tua loja no ar, botar as estampas no ar Instagram. e deixar um Instagram preparado para tua loja para vender. Quando a galera chega no dia do desafio, ou um pouquinho antes, elas mandam o link das lojas que elas prepararam e aí chega nesse lugar que o Dudu tá falando, né? De Exatamente. avaliar as lojas. É isso. E aí a gente não só avalia as lojas, mas a gente aprofunda alguns assuntos que a gente acha que são estratégicos para o cara ter sucesso. E uma coisa que eu acho que a gente percebeu, mais do que nunca, né? É que, cara, a educação, ela é um pilar muito forte para trazer sucesso para as lojas, Sim. né? Quando a pessoa está mais preparada, ela consegue ter uma visão muito melhor do negócio dela mesmo, de como isso pode ter sucesso, o que funciona, o que não funciona. Tudo que eu não tive, eles agora têm. Sim. Então, as primeiras lojas que chegaram no Turbo, eu fiquei, cara, orgulhosaço, assim, porque falei, caramba, a galera tá conseguindo Subiu o fazer... sarrafo ali, né? Sim. Antigamente Pô, chegava, cara. era triste. Pô, Agora assim, são novos problemas. Agora são outros né? problemas, mas assim, as pessoas têm loja, assim, tem uma loja pronta. As pessoas têm visão de, pô, essa estampa aqui, eu tenho um nicho. Apesar de ter muita dificuldade ainda, né, em escolher seu nicho, tem muita gente que já tem as coisas muito bem definidas, assim. Sim. Eu lembro que na aula de... Aliás, eu vou falar muito dessa aula aqui, porque isso foi uma das coisas que mais me deixou triste no turbo o último turbo que eu fiz.
que assim, a gente tá falando pra caramba de estampa aqui, né? A aula que teve menos gente assistindo Aí do quebrou. Turbo foi a aula de estampa. É, Porque o cara já sabe, né? Ele acha que já Gente. sabe e acha que o que vende é tráfego. Ele acha que o que vende é tráfego. Porque a aula que Quem te Cara, marketou muito ó. bem. Porque a dor do tráfego era tão grande que a gente trabalhou tanto em cima disso que agora o cara isso. acha que é só isso. Cara, quando eu vi assim, eu tava fazendo um relatório final, analisando, né? Vendo o feedback das pessoas, as pessoas acham que eles mandam feedback e a gente não lê. Eu leio tudo, a gente lê tudo, Sim. né? Eu sempre falo, pô, manda de novo. Às vezes eu falo os feedbacks das pessoas, você vê que as pessoas nem acreditam que a gente leu. E a gente lê. Tá, e a gente pra caramba. Então, assim, a gente leva a sério isso. Sim, né? pra caramba. E aí, cara, quando eu vi que a live que tinha tido menos gente era a live de estampas que conectam, que tem várias ideias legais, e a gente, pô, esmiuça aquilo ali, cara, pra caramba. Sabe? Eu falei, pô, não é possível. O Turbo é a oportunidade que a galera tem de ter ajuda na implementação. Exatamente. Saca? Tipo, toda a imersão é um overview gigante e assim, começa. É isso. Vai do jeito que dá, mas começa já ouvindo as nossas dicas aqui. E o Turbo Perde o medo. o que você, dado o que você fez, olha, dá pra melhorar nisso. Então, tipo, a gente ajuda nessa implementação que, cara, isso é um ouro do ouro. Esse é Acho o ouro, até que cara. isso é uma parada que a gente tinha que começar a vender, né? É isso que porque a galera começa a dar mais valor. É, Eu lembrei, pô. é o exemplo de a minha estampa não tá vendendo. O que eu faço? Aumento o preço. Aumenta o preço, exato. Porque, sério mesmo, o que a gente oferece pra galera ali, Sim, se fosse cobrado um valor razoável, tava barato. com certeza. Tava barato. Não, tem Exato, aula online aí que não chega nem aos pés das aulas que a gente dá. Exato. Né? E a última live é sobre tráfego, né? Então, assim, Sim. existe um porquê dessa sequência. Porque a galera começa a querer achar que na primeira aula, quando a gente analisou as lojas, quando a gente falou um pouquinho mais de nicho, porque a gente percebe que uma ou outra ainda não se encaixou, as pessoas acham que assim, não, agora eu vou fazer tráfego. Não, cara, existe uma sequência lógica Volta duas do casas. Turbo. É isso aí, volta duas casas. Pô, melhora isso aí que você tá fazendo. Sim. Né? Então tem uma sequência lógica. Teve gente que falou assim, a live de tráfego podia ser antes da de estampa. Pra Você poder não- ir embora pro recreio. tipo assim, você não entendeu ainda a importância. Mas de modo Entendeu? geral, assim, eu acho que esse trabalho que a gente vem fazendo de educação, com a imersão, Com certeza. com o Turbo, com o Órbita, o novo modelo do Órbita, que é um outro programa de, Que é de muito aceleração, legal, né? É tipo um mestrado, vai É um É, mestrado. vai seguindo a ordem ali da Escola, escala. faculdade, mestrado ali. Cara, eu acho que a gente melhora muito a qualidade da galera que chega, porque antigamente a gente ficava surpreso. Arthur comentou isso no outro podcast, que antigamente, cara, uma loja começava do nada, vendia 100 itens e a gente ficava, caramba, essa loja tá vendendo 100 itens. Cara, hoje em dia, do nada, aparecem umas lojas vendendo 1000 itens. Exatamente. Assim, cara, ontem ela não tava no ranking. Quem é essa loja que brotou aqui vendendo 1000 verdade. itens, sabe? Tipo, Cara, eu lembro até hoje, da primeira entrevista. Foi, pô, agora tá muito mais legal os conteúdos. Mas eu lembro da primeira entrevista, era um casal, que abriu o call. Eles são de longe, não são aqui do Rio. Abriu o call. Eu falei, cara, que legal, a loja de vocês tá vendendo super bem. É um nicho que eu nunca imaginei, etc, etc. Cara, o que vocês estão fazendo? Como é que estão vendendo bem? A gente tá lendo os conteúdos que vocês botaram lá e Eu tá lembro aplicando. Eu disso. falei, impossível. Eu lembro disso. É impossível. Eu tava no dia na sala. Quando você Impossível. desligou, você Eu olhou falei, pra mim e como falou, assim? "Pô, é isso aí." sim, Tipo, sim. foram os primeiros. A gente não pegou, não botou, não botou no ombro, não foi levando. Eles pegaram o conteúdo sozinho, leram, aplicaram, já estavam vendendo Sim, muito sim. mais do que a galera que a gente chamava pra conversar. O deles foi muito rápido. E é Foi um um caso décimo do desses. conteúdo que a gente tem hoje em dia. E era Exato, muito é verdade. menos. Era muito menos. Então isso é mó doideira. E eu lembro que aquele momento ali a gente realizou de... Sabe, quando a gente pergunta o clique de quando tu acha que a loja vai dar certo, acho que esse foi o clique de... Cara, conteúdo vai dar certo. É isso. Então, Não, e a gente dá, assim, não é só aula, né? A gente tem um material de apoio aí enorme. Sabe, a gente tem a central de ajuda que muitas vezes eu falo, gente, vocês são empreendedores. Se vocês não conseguem nem ir na nossa central de ajuda e buscar isso, tá errado. Tá errado. Vocês têm que se virar, galera. Vamos, né? Vamos botar o sangue no olho e vamos partir pra guerra. Porque é isso. Basicamente é isso. É correr atrás mesmo, né? boa. Tu já tá aqui desde quando era floresta, agora tá tendo mato, daqui a pouco as trilhas, quem sabe. Quem sabe, Como é que né? você vê a Inc aí mais pra frente, uns 10 anos? Nossa. Eu vejo a Inc sendo uma das maiores do mundo aí em print on demand, assim, com certeza. Eu não acho que a gente está muito atrás das gringas aí de print on demand, em matéria de plataforma. Eu vejo que a gente está bem até demais.
E, cara, eu acho que muito legal vai ser poder ver as pessoas tendo suas lojas com seus nichos, né, de afinidade e várias pessoas podendo fazer suas lojas pessoais e mudando a sua vida, né? Porque eu acho que no fim do dia, o que a Inc faz, assim, o que eu percebo desde quando eu tô aqui, é que realmente muda vidas, assim, né? A gente tem gente que mudou a minha vida, né? Então, assim, mas a gente tem gente que hoje em dia vive só de Inc. A gente tem gente que tem renda extra. A gente tem gente que... Comprou AP com a Inc. Não, por exemplo, eu tenho... Tá fazendo Eurotrip? Tem gente que ganha mais... tem gente que pode escolher aonde trabalha porque, né, existe Tá aí... trabalhando com o que quer, porque quer. Exatamente. Isso. Né? E eu brinco muito que, assim, você tem o seu emprego fixo e você tem uma renda extra que simplesmente você usa para o que você quiser, né? Você, pô, quero fazer isso, ou o meu salário não é tão bom, mas eu amo onde eu tô. Sim, sim. Né? Às vezes é assim, meu salário não é tão bom, mas eu amo onde eu estou. Então, cara, a Inc me possibilita vira, né? Tipo eu assim, trabalhar onde eu tô. A Inc era o side job, era o trabalho extra ali. Isso. A parada às vezes flipa, que a Inc é a minha receita principal e Mas hoje em eu dia eu tenho tô no job meu ali, trabalho, né? porque É eu isso. gosto ali, tô ali com a galera. E até, pô, a maior parte da galera que trabalha com a gente, cara, ganha mais do que ganha no próprio trabalho. E, cara, tá na Inc porque gosta e curte de fazer essa parada acontecer, saca? Não, e o mais louco é que agora a gente tem várias... isso é até legal de falar, né? Como a gente tem várias pessoas que têm loja, né? Que não era o caso no início, né? Nos primeiros É um dos poucos exemplos, 2 né? anos que eu tava aqui, acho que só tinha eu e mais 2. Reclamando, né? Eu lembro quando eu comecei e falou, agora tu vai entender meus problemas, né? Não, quando a galera começou, eu falava assim, quando eu falo, vocês não têm essa visão. Agora verdade. vocês vão ter de verdade, porque às vezes né? Viver o dia a dia ali, né? É uma maneira de você entender melhor o negócio, né? Como um Já todo. tem uns 2 anos, 1 ano e meio que tem muita gente da Inc Muita com gente. loja, né? Ah. Cara, e é incrível como essa parada catapultou o nosso desenvolvimento. Exatamente. Nosso desenvolvimento como produto mesmo, a plataforma Sim, que a sim, galera tudo. usa, a maneira como a gente educa. Trouxe tudo. novas ideias, trouxe novos insights, visões. Sim. Né? E a gente perguntou da Inc aqui, mas e do print on demand aí? Você vê alguma visão futurologista aí? No negócio? Cara, Pô. eu acho que o print on demand, ele tem pelo menos no Brasil, assim, ele tem uma chance de ser gigantesco, assim. Eu acho que eu não consigo nem imaginar o tamanho que isso aí pode se tornar, assim, porque, cara, é uma coisa, é isso que a gente tá falando, é baixo custo inicial, né? Você pode, tudo bem, você tem um tempo ali inicial de curva de aprendizado e de tempo que você destina para aquilo maior, mas depois, cara, tem dias que anda sozinho. Eu, por exemplo, eu tô aqui, a loja tá lá andando, ela tá vendendo. Tá dormindo, tá vendendo. Eu tô Cara, isso é dormindo, bom ela tá demais. vendendo, e muitas vezes acontece isso. Acordar com e-mail de venda é maravilhoso. Eu tive uma fase assim que eu vendia bastante na madrugada, agora até tá um pouco diferente, mas isso é muito legal também das pessoas entenderem, assim, as coisas vão mudando, né, ao longo do tempo também. Sim. Sim. Né? E essa coisa era muito engraçada, porque eu acordava de manhã, achava que o dia tinha sido ruim, sei lá, vendi pouco, vendi menos do que eu esperava. Chegava de manhã, eu olhava e falava, caraca, vendeu, sei lá, 30 camisetas na madrugada, como assim? Você nem entende, assim, né? É até difícil explicar, na verdade. Tipo, eu acho muito bizarro como a Inc, ela ocupa lugares diferentes na vida das pessoas, Isso. tipo, para algumas pessoas, a Inc, ela gera uma receita suficiente para tu poder botar teu filho num colégio melhor. Isso é Saca? foda. Tipo, isso Isso já é é muito irado. E pra outras pessoas é isso que o Arthur tava falando, tipo, comprei um apartamento. Saca? Tipo, cara, que é absurdo. Só que ainda que a Uma pessoa dívida, não né? consiga virar Pô, isso é verdade. A Tem galera uma fala muito de dívida. Cara, uma das melhores É verdade, é lojas verdade. começou pra pagar a dívida. pra pagar dívida. Isso é doideira. muito, isso eu acho, assim, incrível. Isso é Sim. doideira. A Porque- pessoa tava na dúvida assim, abre uma loja na Inc ou faço um delivery no aplicativo? Sim, sim. Era doideira. E, pô, cresceu numa Não, e maneira... é, dívida, cara, é uma coisa bizarra. que não deixa o cara Ou começa dormir, uma né? parada de marmita, né? É verdade, É, Era exatamente. doideira, cara. Doideira. Dívida é Aí uma coisa que a depois pessoa falou, não cara, tô dorme, ganhando né? por dia, eu ganhava por mês. Sim, sim, é exato. doideira. Eu não lembro qual foi o lojista que falou, cara, o sonho da minha mãe é ir pra Europa e agora eu vou conseguir levar ela. Ah, isso Sim. é irado. Isso é muito Né? foda. Não foi Então, cara, um- no fim do dia,
A Inc, o trabalho com o POD, ele acaba, sim, impactando a vida das pessoas Sim. nesses sonhos realizados que a gente fala aqui na abertura e tal. Cara, a gente tem N histórias dessas paradas, né? Verdade. Tipo, várias e várias histórias. Só que às vezes eu acho que a gente internamente perde a dimensão dessa parada, né? Tipo, a gente fala muito de, cara, foram tantas vendas, a gente vendeu tantos itens. A gente tem um dashboard gigantesco, onde a gente acompanha as vendas de todas as lojas. E, cara, tem vários gráficos. E, cara, são milhares de itens por dia. Eu acho que hoje em dia, sei lá quantos itens a gente faz, já passou da casa dos milhares por dia. Com certeza. Já dos 5, 6, às vezes. E isso não traduz o impacto positivo que a gente traz pra vida das pessoas, saca? Tipo, e essa é uma parada que a gente também fica refletindo, né, Arthur? Como é que a gente traz isso pro time de volta? Porque hoje em dia, cara, tem 40 e poucas pessoas trabalhando bizarramente pra fazer essa parada virar o game, né? Virar o mercado. Tipo, acho que o nível que a gente chega aqui hoje como plataforma não tá longe da gringa, ter um dos top níveis de plataforma, isso tudo é devido ao trabalho da galera que bota muito gás. Sim. Tipo assim, a gente tem uma cultura muito maneira e até ia puxar pra você falar um pouco de o que tu acha que é trabalhar na Inc, sabe? Tipo, o que tu vê de diferença versus o que você mesmo construiu como empresa e versus o jornal que tu já trabalhou, saca? Tipo, Cara, é totalmente diferente. Primeiro que eu sou um cara de idade, assim, né? Vamos lá. Vamos lá, né? Tem essa carinha de garoto, mas, cara, já passei por muita eu sou coisa. um cara de idade. Né? Vamos Isso lá, vale um né? corte até. Perto de vocês, eu sou paizão total, assim, porque, sei lá, eu não sei nem quem é o mais novo, mas com certeza tem mais de 10 anos que eu a menos, Aham. né? Então, pra mim, Ou trabalhar metade. na Inc já é uma coisa que, assim, me mantém super atualizado das Boa. coisas novas, né? Sim. Porque eu Dos sempre memes, brinquei, das quando figurinhas. eu era dono de agência, eu falava assim, pô, cara, estagiário é a melhor coisa que existe, porque eu tô preocupado aqui em pagar a galera, em resolver tal problema, em discutir com o fornecedor que não entregou, e o cara traz uma ferramenta nova que o Photoshop fez na versão mais nova, que eu, Aham. pô, cara, não consigo parar pra ver isso, É. né? E hoje em dia aqui é aquela coisa assim, todo mundo tá trazendo coisa nova o tempo todo, né? Então, Sim. por exemplo, eu dar aula, cara, eu mexo hoje em dia diferente no Google Meeting do que eu mexia antigamente, porque eu tô dando aula, eu tenho que resolver, tem que ser mais rápido, a gente mexe com outras ferramentas, a gente... Então, nesse primeiro momento, isso pra mim já é crucial, assim. Eu aprendo o tempo inteiro e eu tô o tempo inteiro mudando, né? Então, já traz uma coisa para um cara que já estava super estabelecido, é uma coisa, Aham. né, de você... Isso bota gás também. Bota né? gás, exatamente. Sim. Bota gás. Exatamente isso. Pô, além disso, cara, essa sensação de você tá com um time que é muito unido, muito forte, e aí eu posso falar meu time de marketing é um time muito forte. Faz Os o outros M. time- Faz o M. Meu time de marketing é um time muito forte, é um time muito unido. Essa coisa da imersão que a gente faz é o maior exemplo disso. Que às vezes eu falo, gente, vocês não têm ideia do que a gente rala para essa imersão acontecer, cara. É uma coisa que é ao vivo, mas a gente tá fazendo para vocês, Sim, sim. né? É lógico que é interessante pra gente, né? Pô, se os caras estão melhor educados, se os Vão caras vender vendem mais. mais, a gente É. vai ganhar mais dinheiro, né? A empresa. Mas assim, toda vez a gente tá refinando o que a gente já fez, e a gente já fez várias. Tem dia que eu olho pro Eric e falo, cara, não vai ter um dia que a gente vai olhar aqui pra esse roteiro e vai dizer assim, pô, tá bom, cara. Vai. Pô, Esse dia a gente vai começar a olhar pra outra coisa que é precisa isso olhar aí, bastante. porque eu acho que a gente nunca vai parar de fazer isso, Sim. né? Sim. Então, eu acho que assim, e eu vejo isso em todos os times, né? Eu falo do meu, mas assim, eu vejo isso em todos os times. E eu até posso falar porque, assim, é o que eu falei, eu comecei com multimarcas, eu fui pra Vista Sua Empresa, eu olho Vista Sua Empresa hoje e falo, Jesus, cara. É um monstro. É um Guilherme. monstro monstro isso, cara. isso. Quando eu comecei, pô, eu lembro que a primeira Black Friday, eu lembro que eu falei assim, meu Deus do céu, o que vai ser isso? Porque Acho que era muita coisa, né? Sim, sim. Acho que o nosso modelo de trabalho, de modo geral, ele exige um perfil mais multifaceta, né? Tipo, e até um perfil mais empreendedor mesmo. Que é, Sim. cara, tá pronto pra fazer o que tiver que ser feito, saca? Tipo, e aí é sem romantizar, né? Exato. Só vai ficar ali dentro com a gente quem tem esse perfil e quem não tem, tudo bem, sabe? Mas, Sim, cara, né? o nosso modelo de trabalho é muito, tipo, erro e acerto, testa rápido, faz feio. E aí, às vezes, tem uma galera que fica Gasta mó revoltada tempão, com a joga gente. fora, perdão. Exato. Não funcionou. Cara, essa é uma das coisas que Isso pra dói. mim
É difícil dói. até, que é tipo, tu abrir mão de uma Isso parada dói. que tu botou uma energia e fala, cara, não faz mais sentido agora, e segue o jogo. Vamos parar. Exato. Quase Não, não você acontece. imagina isso. O dia que falaram, não, cara, você vai fazer live, eu falei, eu? Mas como assim, cara? De onde vocês tiraram isso? Cara, você vai falar de estampa, não sei o quê. Eu falei, putz, tá bom, então vamos. Aí hoje em dia eu faço live. São Irado. quantas lives? 6, né, que eu faço. A Vamos única que eu não pôr- faço é a primeira que você faz. Bate bola? Bate bola, vamos aí, Vamos. reta final. Bate bola aí. Pegar umas perguntas capciosas pra você. Ai, meu Deus. Vamos lá. Uma falha tua que se transformou numa grande lição. Pode ser da tua loja, da vida, qualquer coisa aí. Uma Passa pra falha garotada minha. aí. Acho que tem várias, assim. Na verdade, acho que aprendo todo dia, né? Mas uma falha minha, eu acho que foi demorar no meu antigo trabalho, né? Antes de eu vir para a Inc., a entender que eu precisava parar ou trocar o que eu estava fazendo. Isso aí foi uma coisa que virou uma lição, que até o que a gente não comete na Inc., né? Que a gente acabou de falar, que é, pô, não funcionou, muda. Não funcionou, vamos mudar. É lógico que para mim era difícil, né? Família, filho e tal. Mas eu acho que eu podia ter identificado mais rápido e ter mudado, assim, né? De áreas ou de ideias, ou né? Tentar pensar diferente, vamos dizer assim. Boa. Cara, qual foi o teu momento mais desafiador nessa tua jornada de empreendedor / profissional? Cara, foi esse período de pré-pandemia aí, que eu tinha projetos muito grandes. Meu escritório era enxuto e eu tinha muito problema com o fornecedor na época. Assim, de entrega Não mesmo. comigo, por favor. né? Não, com você não. Não é à toa que a gente ficou amigo, porque assim, era um dos poucos, assim. Hoje em dia tu trabalha pro melhor fornecedor de É isso. impressão sob demanda do Brasil. Porque foi uma coisa bem difícil, assim, na época. Né? Eu sou um cara que eu sou muito... Quem trabalha comigo sabe que eu me preocupo com a data de entrega, etc. E, pô, o cara chegar poucos meses antes e dizer que não vai entregar alguma coisa, ou poucos dias antes, era desesperador, bravo. né? Porque é seu nome que tá na reta ali, vamos dizer É assim. raro, né? mas acontece com frequência. né? Bastante, exato. Isso talvez tenha sido a coisa mais difícil, assim. E, porque assim, né? Lidar com pessoas é difícil, vamos lá. Sim. Como equipe, né? Como time, né? Liderar pessoas é difícil. Mas eu acabava conseguindo mais ou menos ter uma... Não era uma coisa tão difícil para mim, Aham. né? O pessoal podia me xingar nas minhas costas, com certeza, né? Mas, mas enfim, Tava não sob parecia... controle ali. Parecia que estava pelo menos sob controle. Mas quando você começa a depender de outros, Sim, sim. né? E você não pode fazer nada, não tem controle nenhum, É bravo. é muito desesperador, assim, é meio angustiante. Cara, você tem um livro aí, uma palestra, um filme que é importante pra você? Cara, eu tenho alguns, mas assim, eu acho que tem um livro que eu gosto muito de cultura japonesa, né? Tem um livro que é o Musashi, que é a história da vida de um samurai, assim. Que maneiro. E as coisas que ele passa, né? Ao longo da vida dele, assim, os desafios e tal. Não é que eu siga 100% do que ele vive ali, né? Mas eu acho que tem referências boas para empreendedor, tem referências boas para vida mesmo, né? Para lidar com problemas, Vida, etc. honra, disciplina. Honra, ética, né? Que são umas coisas meio Geral, difíceis, assim, né? Sim. Então é um livro que eu li, assim, meio que... Cara, tem muito livro, né? Mas, assim, esse foi um que eu lembro que eu ia usando, ele falava, pô, cara, isso super, né? Aconteceu isso e tal. Né? Ele me identificava muito com as coisas na vida, assim. Esse é um clássico da arte marcial, Sim. Ele é um dos clássicos da arte marcial, assim. Já li o resumo dele no GPT. Ele é grande, ele é grande. Ele Cara, é grande, ele é grande. Tem uma grande. pergunta aqui que é, se você não estivesse empreendendo, o que você estaria fazendo? Só que eu acho que eu já sei a resposta, cara. Se você não estivesse empreendendo, tu ia estar trabalhando na Inc. Se você não estivesse trabalhando na Inc, você ia ter a loja da Inc. Então, porra, tá tudo Hoje certo. em dia respondido. é difícil falar outra coisa. Até porque eu amo muito trabalhar na Inc, então é Cara, muito tá bom, difícil. tá bom, tudo bem, né? Não precisa também Não, fazer é esse jabá. verdade, assim, eu adoro trabalhar aqui, então é E, difícil, assim. Cara, aí, pra finalizar também aí... Mas eu talvez não empreendesse nesse momento, assim, mesmo que eu tivesse a chance, assim. Empreender é duro, cara. Empreender é duro. Só quem Eu- passou sabe o que é. Empreender é duro. A gente facilita, mas mesmo a gente Sim. facilitando é duro. É.
sozinho é impossível. Sozinho mesmo é impossível. Tu tem que ter muita fé, né, pra Tem que ter empreender fé, sozinho. Tem que ter fé, tem que ter gente do Tem que lado, ter gana, família, pô, amigo. Tem que ter um pouco de tem que ter sorte. tudo. Sorte, tem que ter, com sorte tem que certeza. ter. Saca? Sorte mas vamos lá, eu gosto sempre, sorte é preparo e oportunidade. Sim, sim. É tá pronto pra preparado, aproveitar a parada pentou, oportunidade. bum, tu Exato, pegou. exato. E, cara, até de alguma forma encerrar aí, mas deixar aberto pra gente fazer comentários também, cara, qual conselho que tu daria pra quem tá começando agora? Então, o Dudu, há 5 anos atrás, qual conselho que ou eu te dei quando ligou, ou eu deveria ter dado, quando tu me ligou naquele dia lá? Não, eu acho que eu daria pra galera que tá começando cara, acredita. Antes de mais nada. Porque acho que a primeira reação que a gente tem quando vem qualquer coisa nova, e eu sempre fui muito assim, talvez porque eu seja de outra geração, né? Acredita que aquilo pode dar certo, né? Porque primeiro você pensa assim, pô, quando eu fui começar, por exemplo, o escritório, né, de design, pô, será que isso vai dar certo mesmo? Será que a gente tá ficando maluco? Né? Você primeiro pensa isso. Mesma coisa a loja da Ink. Hoje em dia, quem acredita de verdade quer abrir a loja. Pô, cara. Tá fazendo lojinha? Tá fazendo lojinha. Lojinha. E o pior é isso, porque assim, se a pessoa, ela não acredita ou acha que não vai dar certo, tudo bem, porque no fundo, teu investimento vai ser tão baixo, bicho. O risco é muito baixo. Então acredita. Não, acredita e faz de verdade, sabe? Faz de verdade. Você se propôs Faz a fazer de verdade, isso. é uma faz de frase verdade. muito é bom, boa. faz de verdade. Não, porque eu ia falar, tipo, aguenta. Porque, tipo assim... aguenta um pouco. É de verdade, dá pra dar certo, mas dá muito pra dar errado também, isso, cara. lógico. Sim. E, tipo, o que a gente falou assim, vai ter momento que tu é chacota e um momento que tu é o top 1. Exatamente. Exato. E pode ser que não dê certo de primeira, né? E se você não fizer de verdade, você vai botar a culpa nos outros. E outro ponto, a gente olhando a história da Ink, ninguém fica top 1 o tempo todo. O tempo todo, exato. Desde exato. que Muda o eu tempo entrei, Muda não o lembro tempo de ninguém que ficou assim... E muitas das vezes é curioso, né? Porque às vezes não muda porque o top 1 vendeu menos e muda também porque simplesmente a apareceu barra uma galera subiu. vendendo muito Exatamente. mais, exato. Não, eu lembro que tinha uma loja que era top 1, que eu amava, assim, que eu achava... compraria fácil as camisetas deles na época. E hoje em dia é uma loja que... ela é uma loja boa, mas ela não chega nem perto do top 1. É engraçado porque a galera isso. subiu muito a barra. Que a gente começa a pensar, pô, por que essa loja não tem mais aquela... Não é isso, é que os outros cresceram muito, né? Exato. E aí é um pouco até da cabeça dessa loja de empreender, e como eu escalo, como é que eu avanço. E um pouco daquele salário extra também, que a gerou dedicação, ali né? a parada que não tu quer falou, perder, saca? Mas assim, uma coisa só pra fechar, que é importante, assim, se você não fizer de verdade, você vai culpar os outros. Normalmente é isso que a gente vê aqui na Ink, então, demais, assim. Vai culpar o gestor, vai culpar a plataforma, Vai o culpar entregador. a Ink, vai culpar o gestor de tráfego, Sim. vai dizer que, pô, que aconteceu um negócio na família e por isso que não pôde. Cara, a gente tem pessoas na imersão que mandam mensagem dizendo: estou com um problema, estou no hospital, e não é mentira isso, tá? A gente pode até mostrar aqui, se quiserem. Sim, isso é doido. Estou no hospital, mas amanhã eu vou ver a live. Que doideira. Sim. Tem a galera com muita força de vontade. Cara, Cara. muita, assim, muita. Tem cara, uma galera dá que manda assim, É porque o que a gente tá eu falando, tô no o metrô que eu acho que a gente lotado. tá falando não é menosprezar, mas é no Exato, sentido exato. de, tipo assim, cara, pô, o teu, às vezes da mesma forma que a gente fala que assim, você tá bem, tem sempre alguém melhor, muitas das vezes tu tá mal, tem alguém pior, e tipo, às Exatamente. vezes, cara, pô, vai ter que em algum momento tentar encaixar alguma coisa ali pra poder Sim. fazer. Isso vale pra Ink, vale pra qualquer coisa na vida que você vai fazer. Exato. Até mesmo família, cara, poder Com ter certeza. tempo de poder cuidar, fazer as coisas, Sim. cara, isso aí é... Mas é isso. Acho Boa. que é... Pô, cara, Temos. brigadaço. Brigadaço obrigado por ter vocês. topado isso aqui. Exato. Vocês me porque botam em cada... Eu só convidado faço isso de dentro pela de Ink, casa- cara. Eu só faço isso pela Convidado Ink, dentro de cara. casa é maravilhoso. Acho que vale dizer que a gente convidou o Dudu ontem, né? É. Exatamente. Eu achei que tinha sido hoje, porque... Dudu, Eu vou te falar que, amanhã tu cara, vai tem participar do amigo meu que não podcast. vai acreditar que eu tô aqui, mas tudo bem. Boa. E é isso, cara, alguma colocação aí extra de vocês? Não, eu tô aqui só feliz Eu demais por ter também tido acho esse papo. Acho que uma colocação aqui, Dudu, a gente deu uma zoada aqui várias vezes por causa da idade, ele falou, eu sou um cara de idade e tal, mas, cara, é muito rico ter você dentro do nosso time com a que idade bom. que você tem, principalmente porque o nosso time é uma molecada, né? Então, Exato. tipo, Ah, ter esse contraponto e esse viés que às vezes só tu traz pela tua geração, pela tua experiência e vivência, cara, isso é muito rico. e Não, até é um porque puta tem exemplo. lojas que tem pessoas da minha... até mais velhas que eu, né? Tem. Sim, Não, e sim. pra gente acho que é um puto exemplo também de, tipo, a gente fala assim, porra, cara, tu é mais velho que a gente, mas tu tem mais saúde melhor que muitas de nós. Exatamente. Entendeu? Tipo, pô, tem um puta Exatamente. pai presente também, maneiro. Cara, então você também, ao mesmo tempo, é um É super isso. exemplo pra galera, cara. Show. Obrigado mesmo. Tamo junto demais. Boa. Então, galera, a gente tá encerrando aqui mais um podcast
Rebelde Sob Demanda, tá? Então, já quando você estiver nesse aqui, provavelmente já tem mais um pra você assistir na sequência. Então, aproveita pra absorver todo esse conteúdo dessa galera que tem aqui, riquíssima, pra você que ou tá começando ou já tá aí rodando a tua loja legal no Print on Demand. Boa. E se você tem vontade de fazer renda extra ou começar um novo negócio, acessa lá reservainc.com.br que tu tem grande chance de mudar a tua vida. Valeu, galera. Um abraço. Abraço. Um abraço, Obrigado. galera.